Bem, vai entrar jingle ou isto já entra? Não tens de fazer som? Não tenho que fazer, posso pôr onde quiser na edição, não é? Diz o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Eu ainda estou aqui a acompanhar, porque os meus amigos estão a tentar comprar os bilhetes para o Louis C.K. Para o Louis C.K. E deixa-me ver se já conseguiram. Diz bad request. Então está sobrelotado o servidor. Só me deixa comprar 2. Acho que foi posto de propósito, para não haver pessoal a comprar 10 e depois vender na candonga. Ok. Vai ser foda. Tinha ouvido que sim, que ia ser feito isso. Mas é verdade, podemos começar por aí. Sim. Acho que até é uma pergunta dos patronos que vai incidir aí. Na vinda do Louis C.K. Sim, é talvez o maior acontecimento da comédia, pelo menos do stand-up comedy de sempre, em Portugal, não é? A vinda de um dos maiores de sempre, acho eu, no top de qualquer pessoa, da maioria das pessoas, que caiu um bocadinho em desgraça devido às punhetas que andou a bater há uns anos. Autorização prévia? Não. Esse é um das falácias. Sim. Ele pedia sempre. Não, sim. Havia autorização. Sim. Agora, se a autorização estava inquinada. Não havia autorização, mas ele pedia. Ele pedia. Se a autorização estava inquinada devido ao facto de ele estar numa posição em que as pessoas o admiravam, aí já é mais discutível. Sim. Mas pronto, já falámos muito disso aqui, não é? Vamos falar só da. Sim, da vem cá, dele. vem fazer. Foi fazer 4 noites, 2 noites, 4 sessões. Vem testar material, que é uma expressão gira, para o Louis C.K. E foi uma coisa que aconteceu. Vai ser no Maxime Comedy Club. Não sou eu que tenho o mérito de trazer cá o Louis C.K., apesar de ser no Maxime. Apenas dei autorização, disse Louis, yes, of course, you can come here to this beautiful comedy club. To say anecdotes. Ele não queria salas grandes. Não queria salas grandes, queria uma coisa assim mais intimista e mais que não fosse teatro, até para a divulgação não ser tão grande, para ser uma coisa assim mais clandestina. E eu lembro de mandar o barro à parede quem estava a negociar isso, que era o H2N, o Henrique. Podia vir ao Maxime, mas meio no gozo, não é? E depois isso começou-se a pensar nisso. Ele começou a pensar nisso e conseguiu convencê-lo a No fundo, ficar. tu és o Júlio Isidro do Louis C.K. Sim. Tu que o descobriste. Sim. Não, neste caso, todo o mérito para a H2N, especialmente para o Henrique, que foi quem teve a iniciativa e conseguiu uma coisa que muitos pensariam que era muito complicado. Sim. Se calhar antes das punhetas seria difícil o facto de ele ter descido uns degraus na carreira. Mulheres que tiveram que ver o pénis do Louis C.K. sem terem pedido, nós agradecemos o que vocês passaram, porque se não fosse esses episódios ele não estaria aqui. Sim, eu acho que é preciso ter o sentido de comunidade, não é? Alguém tem que dar pela equipa para os outros usufruírem. Ter algum otimismo, que é às vezes das coisas más resultam coisas boas. Sim. E pronto, não é? Acho que sim, acho que é bom para Portugal. Acho que é bom para Portugal. Um país. Tu achas que vai haver protestos ou alguém que vá lá e que faça heckling? Ir lá fazer heckling, duvido, que estamos a falar, 45 euros. Normalmente os ativistas de Portugal não são dados a gastar dinheiro em nome das suas causas, não é? Gostam mais até de ganhar dinheiro em nome das causas. E então duvido que isso vai acontecer. À porta. É capaz, há de haver 2 ou 3 artigos escritos aí em algumas publicações a desdenhar a vinda dele cá, isso quase de certeza. Depois acredito que à porta possa haver alguma coisa. Mas eu acho que o pessoal sabe que... Primeiro sabe que ele, no espectro todo dos predadores que foram publicados, foram denunciados, ele se calhar está é o mais fofinho de todos, não é? Sim. E depois acho que sabe que a maioria do público não, apesar de condenar e achar que o que ele fez não é correto, não o condena ao ponto de achar que ele nunca mais deve atuar ou que se deve censurar. Porque essa é uma questão, se a ofensa dele, não é? Se o que ele fez
qual é que é a pena proporcional? No sentido em que ele não foi acusado de nenhum crime, não cometeu nenhum crime sexual, portanto, o preço que ele pagou foi outro. Foi o ultraje público... 35 milhões de euros, com os contratos que tinha com a FX, não é? Da série, imagino com a Netflix e outros. E a questão é, tu podes, se achares que não gostas dele, podes protestar a vinda dele cá, sim. não é? Tens todo o direito. Mas tens o direito de achar que esta pessoa nunca mais pode fazer comédia na vida? Tens o direito de deixar isso. Sim. Mas... Não, mas querer proibir que ele... Imagina, se as pessoas... Uma coisa é protestar, outra coisa é boicotar. Imagina que... Porque há pessoas que querem boicotar, não é? Não querem que ele volte a subir ao palco. Mas, até pessoas que cometem crimes de sangue, espera-se que quando saiam da prisão possam recomeçar as suas vidas. Não é? Sim. É assim, tomara que todos os gajos que assediam mulheres pagassem 35 milhões de pena de indenização, não era? Sim. Tu, se fores para a rua, mostrar a picha e bater uma dentro do carro, não te vai acontecer nada. Não te vai acontecer nada. Vais lá uma queixa na polícia, quando me pagas uma multa de indecência de 500 paus e está feito. Ele pagou 35 milhões. Portanto, em termos de vista monetário... Quer dizer, não pagou, perdeu. Ele não pagou. Não pagou. Mas pagou, não é? Pagou e preço. Não quer dizer que não o venha a recuperar até mais tarde, não é? Às vezes. Mas a recuperar, tipo, isto dar um volte-face às vezes das pessoas, dos que eram fãs dele, ficarem mais fãs e ele ganhar com isso. Mas é dúbio, não sei qual é a pena, também não sei, mas acho que as únicas pessoas que podem saber qual é a pena também são mais as vítimas e não nós, que não sabemos bem. Se no quadro criminal se concebe que uma pessoa paga uma pena e pode fazer a sua vida, claro. Numa questão que não é criminal, eu também acho que sim, não é? Sim, os que eu ouvi, os argumentos foi que ele tinha todo o direito em refazer a sua vida e em ter um trabalho, mas não um trabalho que tivesse visibilidade pública e que influenciasse os outros. Pronto. Isto era o argumento que eu vi. Mas é um argumento profundamente egoísta. Sim, também acho que... Agora, imagina que ele tinha violado crianças. Imagina, tinha violado 5 crianças mesmo, violação, no cu, com tudo que as crianças têm direito. E estava preso 10 anos, imagina. Era padre ele. Sim, só 10%. Tinha estado preso 10 anos e agora voltava e queria fazer stand-up. Ele tinha o direito de tentar fazer. Sim. Eu, como público, provavelmente não conseguiria ver. E acho que é aí que marca o público, se consegue ver ou não. Claro. E é preciso distinguir a gravidade dos atos, não é? Claro. Não se pode pôr tudo no mesmo saco. Agora, eu estou a escrever crónica para quinta-feira, no sábado 24, vai ser um bocado sobre isso, sobre separar a obra do artista e que na comédia, como tu te ris quando tens empatia pela pessoa, tu dificilmente te ris de um gajo que achas que é otário. É mais difícil de separar, não é? Tu vês um filme e podes apreciar a direção fotográfica. Sim. Se o gajo for pedófilo, não estás a pensar nisso. Sim. Na comédia não, mas, diferente. por exemplo, o caso do... E mais uma vez é importante distinguir que uma coisa que é uma coisa que são crimes, claro. Outra coisa que não é um crime. O que ele fez não é um crime. Sim, nem sei se é assédio, é eles dizem má conduta sexual. Exatamente. Também é um bocado... também pode ser menosprezado. Vamos considerar assédio. Para isso existe uma... existe uma proporção. Uma coisa é alguém passar na rua e tu estares a bater uma punheta e dizeres olha para mim, jeitosa, e outra coisa é uma violação. Claro. E essa distinção é muito importante, porque, por exemplo, no caso do Michael Jackson, não é? Que era um gajo que abusava de crianças. Alegadamente. Sim, mas vamos imaginar que vamos supor que sim. Se ele tivesse ficado vivo e se fosse, imagina, ou das duas uma, ou era condenado, ia a tribunal, não é? E era condenado, era preso, portanto... No máximo dava concertos na prisão. Ou não era condenado e poderia querer continuar a fazer concertos. E as pessoas decidiriam se iriam ou não aos concertos. Não é? Eu, por exemplo, é a questão de separar a obra do criador, e eu acho isso importante, mas hoje em dia, tipo, sempre que passa uma música do Michael Jackson, eu não consigo evitar de pensar que é um também pedófilo. Penso, mas começa Billie Jean, mas canta na mesma. E no outro dia estava no feed do Facebook, alguém meteu uma música dele e dizia já não se fazem como estes, e pessoas, ele era grande e não sei o quê. E a minha vontade foi logo não fui, mas fazer logo uma piada, porque havia uma série de deixas para tu fazeres uma piada com aquilo. Sim. Portanto, ainda há pessoas que o celebram. Ele era grande, numa mão da criança qualquer um parece grande. Exatamente. Mas pronto, olha, mais do que tudo, eu gosto de comédia e acho que para quem gosta de comédia a vinda dele cá
Se viesse o Bill Cosby, eu já não iria ver. Sim, mas porque também nunca fui grande fã. Porque acho que há uma diferença entre bater uma punheta à frente de uma pessoa Pedindo antes, sim, mas ou mesmo não pedindo, do que drogar mulheres e violá-las. 80 mulheres e violá-las, não é? Mas sim. Mas eu também acho que vem do facto. Eu estava a pensar sobre isso, que era, se fosse um músico, eu acho que não tinha havido metade da polémica. Porque... pois é. Porque se tu sobes para um músico de rock... Sim. Tirando o Ryan Adams, ainda ninguém falou de música. Sim, e mesmo assim ficou um bocado tipo... né? Ficou um bocado mais no... Não foi tanto polémico, tão polémico. Porque acho que o pessoal está à espera que o músico de rock se comporte mal, faz parte, e que seja mais sexual, e uma mulher que sobe para o quarto de um músico de rock está mesmo a pedi-las. Né? E então, acho que se isso acontecesse com um músico... Se fosse o Tommy Lee... Olha, o Tommy Lee agora pede para bater punhetas e começa a bater. E toda a gente... e elas não queriam, não? Só que o Louis C.K., como é gordo e careca, torna a cena mais creepy, porque as pessoas esperam um comportamento mais são dos humoristas, que é absurdo. São doentes da cabeça, sim. E então, eu acho que se fosse um músico, estava toda a gente a borrifar. É possível. Olha, quando vinha para cá, eu levei com uma bela lambada de monóxido de carbono de um autocarro da Carris. Sim. E estava a pensar se... e depois mais à frente de uma carrinha, de um motorista privado, estava a pensar que as pessoas falam tanto do desvirtuamento de Lisboa, que está a tornar toda higienizada com marcas internacionais, mas se calhar eu estava a pensar se isto não seria uma campanha para manter Lisboa autêntica tipo anos 80, quando havia fumo por todo lado. Sim. Porque juro-te, continuo a ficar impressionadíssimo com duas coisas. Uma, o lixo que existe, não é? Parece que estás, sei lá, numa cidade da América Latina em 1970, e outra, a quantidade de carros continuam a bufar. O meu, por exemplo. O meu, neste momento está. Porque estragou-se uma válvula e aquilo manda mesmo... Parece um choco a mandar uma defesa. Sim. Mas é giro, porque chega muito quando se encostam a mim. E depois vem, eu piso o acelerador e eles fumo, sai. É tipo uma defesa, tipo a James Bond. Um gajo até pode querer andar de trotinete e bicicleta elétrica e não sei o quê, mas estás ali a snifar. Meu amigo, não queres já viver para o campo, pá. Não queres já viver para o campo. Não, só isso, não sei, mas se calhar é isso. Se calhar é qualquer dia, tipo, obrigam velhinhas a estar à janela com a roupa estendida, não é? Ou seja, há quadros de uma Lisboa tradicional, não é? Com monóxido de carbono. Sim. Depois tens a loja onde podes ir comprar sardinha em lata com gourmet com embrulhada em papel desenhado pela Junta Vasconcelos. Sim, que é isso. E dá cá 20 euros por uma sardinha. E já que falamos no Louis C.K., movimento Me Too, deixa-me dizer-te que eu acho que é preciso uma causa Me Too para os homens, mas, neste caso, para começarem a ler, porque cada vez mais são as mulheres que compram livros. Não sei se sabias isso. Sei, sim, mas os livros de merda, quem é que os compra? São as gajas. Então, e os homens só compram livros bons? Não. E a bola? Não. E o jogo e o recorde? Mas repara, quando vais aos autores mais lidos, portugueses, os que vendem mais, que poderemos... Afonso Noite do Luar e coisas do Gustavo Santos, Chagas Freitas... Esses gajos vendem muito, não é? E 95% é mulheres que compram. Isto é uma estatística que eu acabei de tirar do cu, mas acredito que sim. Sim, e não é propriamente boa literatura, acho eu, não é? Pode ser bom entretenimento e pode estar bem escrito para o que é, não estou a desvalorizar, pronto, até porque nunca li. Mas também preciso ver isso, não é? O comprares mais não significa que compras mais em qualidade. Se bem que eu acho que é sempre melhor comprar do que ler do que não ler. Mas mesmo de qualidade, eu acho que as mulheres leem mais. Não, também acho que sim. Pelo menos livros. Sim. Artigos científicos já não tenho mais dúvidas, por exemplo. Tu lembras-te, viste o mais homens nas ciências. Vês o Shawshank Redemption? Se viste o filme? Vi. Lembras que eles passam anos a cavar o túnel? Não é? Spoiler! Com uma colher. E depois deixam um cartaz, acho que é da Rita Hayworth. Não sei, mas era de uma gaja assim. E eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer aos homens. Ou seja, os homens são o diretor da prisão, que faz aquela cara de estúpido quando vê o buraco, não é? E as mulheres são o Tim Robbins e o Morgan Freeman. Não, só foge o Tim Robbins, exatamente. O Morgan Freeman depois é libertado e vai ter com ele. Vai ter com ele à praia, não é? Portanto, e as mulheres são o Tim Robbins, que nos últimos anos tem cada vez mais nas faculdades, a ler mais livros, e um dia destes os homens, enquanto estão a coçar os tomates
Ia falar de sim, bola. sim. Mas eu acho, não tenho problemas nenhuns em que sejamos todos liderados por mulheres. Já tive chefes mulheres e eram competentes. Igual, portanto não me choca nada. Aliás, acho que já alguém estava a dizer, alguém me falou de um comediante qualquer, mas já não lembro, que falava sobre o timing do feminismo, que era na altura que andávamos com os mamutes. Espera lá, a gente fica em casa a lavar a louça. Agora com ar-condicionado em todo lado é tipo, a gente também quer direitos e não sei o quê. Mas portanto acho que passou muito tempo em que os homens iam para a guerra e não sei o quê, e portanto acho que também faz parte as mulheres assumirem para a gente ter um bocadinho de descanso. Eu tinha zero problemas se a minha namorada ganhasse bué dinheiro em ficar em casa, a cuidar da casa, a fazer comida. Sim. Eu percebo, eu também. Zero problemas, não tenho nada da cena de mais tenho que providenciar. Claro que gosto de poder mas tu também tens mimar, tu também tens a teu favor uma coisa que é, tu tens uma coisa que gostas muito de fazer, ou seja, tu poderias acumular a comédia. Estou a dizer sem fazer nada. Sem fazer nada, jogar PlayStation o dia todo. Isso era genial. De pijama, estamos a brincar, então não ficava. E depois, tipo, tornavas-te alto cozinheiro, porque praticavas imenso quando ela chegava. E tinha projetos. Sabes, as pessoas têm projetos. Estou aí com um projeto. Tipo, uma aula, vou começar a fazer olaria. Eu começava, cozia botões, tenho lá casacos que têm botões soltos e começava a cozê-los. Mas, por exemplo, eu curtia ter tempo para aprender essas merdas, tipo, a aprender pequenas tarefas para que já ninguém faz, tipo cozer, fazer um banco, uma merda qualquer. Fazer um banco. Não é um banco, uma instituição financeira. Sim. Vou ao IKEA e compro o banco e monto o banco. Mas portanto, não tenho problemas nenhums com isso, acho muito bem. E acho muito bem que isso aconteça. Mas não sei se já falámos aqui disso, provavelmente sim, que é o facto de as mulheres terem melhores notas na escola e estarem em maior presença nas faculdades e terem melhores notas nas faculdades, indicia que, das duas uma, ou elas são melhores que os homens, ou melhores geneticamente, ou mais esforçadas, ou o sistema de ensino está feito para beneficiar as mulheres. Não é? Tem que ser uma das três. Sim. Eu acho que são mais esforçadas, acho eu. E porque é que então depois, no mercado de trabalho, se os homens chegam normalmente a cargos de poder melhor, não se assume que os homens são mais esforçados no trabalho? Porque eu acho que a dinâmica do mundo empresarial não é a mesma do mundo académico. No mundo académico, enquanto estudante, porque depois não sei como é que é para seres professor e seres professor agregado e essas coisas todas. Não depende tanto de terceiros, não é? Sim. Vamos dizer assim, no trabalho depende mais de terceiros. Mas eu acho que... Porque depende de interações sociais. Sim. Mas imagina que se chegava à conclusão que o ensino, como está feito, e as escolhas que as pessoas têm que fazer, os miúdos, prejudica os homens na medida em que as mulheres crescem mais depressa. E que têm uma maturidade diferente. E os homens querem andar a engatar gajas devido às hormonas todas aos saltos. Depois tens... E são prejudicados. Que se descobria que se a faculdade só se entrasse para a faculdade aos 25 anos, isso beneficiaria os homens. Mas isso tu podes aplicar isso também, por exemplo, a questões de, como já se falou, mais nos Estados Unidos, que tem uma sociedade mais diversa etnicamente, que também pode haver programas que estejam mais direcionados para as crianças brancas de classe média aprenderem mais facilmente do que, por exemplo, uma criança negra pobre. Claro, sim. Mas olha, já que estamos a falar de negros e brancos, ninguém está a tentar resolver o problema dos homens estarem a ter menos sucesso na escola e nas faculdades. Não é um problema que alguém esteja preocupado em resolver. Não. E devia. Isso é verdade. Vamos fundar o movimento... Nós também, caralho. O movimento... Tem que se arranjar um bom nome para o movimento Me Too, o homem. Até porque o Me Too seria também alargado aos homens. Mas o segurança da Mariah Carey veio dizer que ela assediou, mas pronto. Ninguém ligou, ela pagou, fez um settlement e está, né? Mas olha, acho que há um ouvinte que foi à nossa página e comentou que nós só falávamos de supremacistas brancos, se não havia outros, e nós aqui, por acaso aqui até tínhamos comentado no último programa, falámos que realmente existem, não são só brancos, mas que o próprio Farrakhan, por exemplo, o líder dos muçulmanos nos Estados Unidos, até os Panteras Negras nos anos 70, há supremacias, por exemplo, até em Myanmar, que supostamente é um país budista, também é uma ditadura, de maioria budista, também perseguiu uma minoria islâmica. Portanto, há supremacistas em todos. No nosso caso, que vivemos na sociedade ocidental e tendo em conta o crescendo
não só da voz destas pessoas, mas como até das ações, não é? Das ações violentas. Acho que faz sentido falarmos deles. Mas nós aqui não discriminamos nenhum supremacista. Sim, não, é tudo para matar. Ele também dizia que que batíamos muito no ceguinho. Eu não percebi qual que era a religião que ele estava a referir. Até porque nós batemos em todas. Portanto, não, mas tens o nome dele, porque eu acho que foi... Está no Facebook. Que eu acho que foi alguém que hoje comentou a dizer que ele falava de religião no geral e não de uma religião específica. Batíamos muito na religião. Sim. Mas acho que faz parte do nosso encanto. Bem, para já faz parte do nosso encanto, que todas as pessoas têm as suas pequenas obsessões, e depois há material que não acaba, não é? Sim. Tu podias ir todos os dias aos jornais procurar notícias relacionadas com religião, sobre o absurdo, porque de certa maneira imagina que nós nos regíamos de acordo com o universo da Disney, não é? Em que os bonecos do Toys R Us eram os santos e o Mickey Mouse era o Papa. No Papa não, porque o Papa é uma figura real. Mas, ou seja, a questão é, quando tu deixas que a tua visão do mundo seja filtrada por uma história da carochinha, não é? Isso tem consequências há séculos e acho que é por isso que nós também falamos tanto, não é? Sim, do logro da farsa. Sim, repare, se não houvesse notícias de religião, nem se a religião se metesse na vida cívica, eu não falava de religião, porque eu nunca bato na fé das pessoas, que posso achar mais ou menos ridícula, consoante aquilo que acreditas, mas se for contigo e para ti, se a tua fé for de fora para dentro e não de dentro para fora, para mim tudo bem. Assim, por exemplo, eu e tu, apesar de falarmos muito da religião, nós estamos fora dessa visão do mundo que é completamente encharcada pela religião. Eu dou-te um exemplo. No livro que eu estou a escrever agora sobre os anos 40, em toda a investigação, o que tu percebes é que aquela sociedade daquela altura, e eu acho que veio até muitos anos depois, tudo andava à volta de Deus. Tipo, se acontecia alguma coisa era isto é o diabo que eu ando a provocar, sabes? Se tu fazias uma coisa mal era estás a incumprir com os mandamentos de Deus. É difícil para nós compreendermos isso no mundo de hoje, especialmente as pessoas não religiosas, mas Deus e a religião estavam em todo o lado, já para não falar do poder concreto dos padres na igreja. Ou seja, a forma como tu vês o mundo era sempre explicada à luz daquilo que tu sabias da Bíblia ou que tinhas ouvido, não é? Sim. Sendo que, por exemplo, em 1940 a missa ainda era dada em latim, mas pronto. Que era para o povo não perceber. E eu acho que ainda hoje, se calhar aqui em Lisboa e Porto ou noutras cidades menos, mas a sociedade, mesmo ocidental, continua sobre uma influência perniciosa da religião, seja atentados terroristas do Islão, seja o combate anti-aborto na Irlanda para que as mulheres não possam abortar. Portanto, pois, acho que faz parte da nossa... É um tema interessante, não é? Ao qual nós vamos várias vezes. E muito suscetível de fazer comédia, claro, não é? Sim. Mas, começando no Zinu da Cientologia, não é? Sim, nos Mormons e... Sim. É malucos, pá. Esses é malucos. Esses é malucos. Mas os outros, sim, esses é maluco. E os que se rebentam é maluco. Tudo que vai no fanatismo. Mas olha, este maluco, exemplo que eu estava a dizer, quando tens uma visão do mundo em que não cabe outra coisa que senão a religião. Isso aconteceu esta semana. Escreveu-me um ex-colega meu da escola, quando nós tínhamos 12, 13 anos, que eu já não vejo, acho eu, há 20 anos ou mais, a falar que tinha lido o livro e que tinha gostado muito. E foi uma mensagem muito simpática. E no fim dizia: dá para perceber que és um homem que não tens fé, espero que um dia voltes a recuperá-la. Eu percebo o que ele me está a dizer. Eu acho que aquilo é um gesto generoso, porque ele acha que para ele a fé é importante, então ele acha que me falta alguma coisa e que... Mas há aqui uma questão que é... Mas também pode ser o... Não vais a tempo de não ir para o inferno. Também pode ser. Mas vamos ver pelo lado mais amigável positivo, de que isto para mim é bom e eu gostava que tu tivesses, que é... Primeira pergunta, então porquê é que Deus não me deu a mim e te deu a ti? Não é? E a segunda questão é... quando tu pensas assim, para ele se calhar é difícil entender que uma pessoa pode ser inteira, viver bem, sentir-se íntegra, de fazer o bem, sem acreditar que existe uma figura no céu a olhar para mim e a decidir se aquilo que eu estou a fazer bem ou mal. E eu acho que se tu pensares assim, se é difícil achares que uma pessoa pode ser inteira sem fé, isso vai...
inquestionavelmente, definir a forma como tu pensas sobre os outros. Sim, não, de achares que pode não ser inteira, no sentido em que pode não se sentir feliz ou segura, porque aquilo dá uma segurança, sim. Isso aí não tenho nada contra. Agora, achares que a outra pessoa não é moralmente igual a ti, ou que não tem uma ética igual à tua, e aí já não consigo respeitar. Porque aí já é uma tua superiorização moral face ao outro. E isso é um dos grandes males, sempre foi da religião. Sim, mas, e continua mesmo, a ser mesmo tu grande achares, fator de mesmo que não seja isso, mesmo que seja só achar que aquela pessoa, não uma questão moral, mas uma questão de ser mais inteira, sentir-se melhor, mesmo isso revela uma certa sobranceria. No sentido em que, eu conheço muitas pessoas que não acreditam em Deus, não, e nem preciso, e que, acho que podem encontrar paz de espírito, podem se sentir bem, não precisam da fé. Eu vou dizer uma coisa, eu não preciso da fé para nada. Mas imagina que conheces alguém que diz que não gosta de sexo. Sim. Eu sinto-me moralmente superior. Este gajo na vida dele deve ser uma merda. Dele ou dela. Penso que nunca apanhou ninguém que lhe desse como deve ser. Não deve, é impossível a vida ser tão feliz. Ou não, se calhar é mais feliz porque não tem essa preocupação de andar tipo cão que tem que pinar. O Buñuel, o pinto realizador, dizia que tenho 70 anos e ainda não me livrei do tirano, que era o sexo. Ou seja, porque... É um tirano, não é? Para ele, não é? A inquietação, o ir atrás, os casos, isso, ou seja, é difícil ter... uma premissa nova que eu vou ver se consigo testar de stand-up, que era, imagina que o homem quando fica excitado é visível, não é? Mesmo com calças pode ser visível. A mulher não. A mulher só é visível se estiveres lá com a mão, não é? Se fores a falfar o terreno. Agora imagina quão diferente era o mundo se as mulheres, quando estão excitadas, a vagina assobiasse. É a minha premissa. Porque mudava todo o equilíbrio de poderes. Porque imagina, uma mulher fazia-se difícil, não quero, e ouvias todo o equilíbrio de poder no mundo mudava. E então vou explorar isso. Podia ter diferentes melodias. E com a idade começava ficava mais... Parecia mais um roncar. Sim, um assobio mais laço. Havia vários tipos de assobio. Tipo, é todo um... Mesmo, imagina, uma prostituta, podias negociar com uma prostituta, não é? De forma diferente. Porque se visses que ela estava excitada por ti, baixavas o preço, tinhas o poder, a alavancagem, a leverage estava do teu lado para negociar. Isso é um sonho de todos os putanheiros, que é a prostituta apaixonar-se por eles e não cobrar. E ter prazer, exatamente. Mas mudava totalmente porque o poder sexual passava para os homens também, era repartido, não é? Porque eu lembro-me de ser puto e ter ereções, ainda tenho ereções, não é? Mas lembro de ter na aula ereções daquelas do nada, só porque alguém abriu a janela e passou uma correnteza e gasto de calças de fato de treino e o pânico é se eu tenho que ir ao quadro agora. E ainda era aquela ereçãozita de 14 anos, não é? Que uma pessoa ainda não está... E quantas vezes tu não cresceu tudo? Tocava para o recreio ou uma coisa do género, tinhas que sair da sala e metias a mão no bolso, puxavas a ereção e estavas o recreio todo com a mão no bolso a aconchegar o palhaço. Ou prender na calça, no cinto, na calça. É um bocado... Com o Papa Formigas a querer espreitar assim, ali, por cima do cinto. O periscópio dos submarinos, não é? O que é que se passa à superfície? O periscópio com pregas. Com preguinhas e pronto. Portanto, as mulheres não sabem. Agora, para elas deve ser desconfortável também, porque as mulheres também ficam excitadas, não é? Assim, e ficam com a cueca ensopadinha. Deve ser mais desconfortável, mas ninguém nota. Não sei que tejas umas calças tipo leggings imagina, cor-de-rosa sem cuecas e sem cueca e vai-se notar. Ou com cuecas, mesmo com cuecas pode-se notar ali, sim. Mas o pessoal vai pensar mais que é suor do que é outra coisa. Se estiveres a correr, por exemplo, não é? Fica ali molhado. Camel toe. O dedão do camelo. Só um pequeno episódio para que eu quis trazer para aqui, porque infelizmente é um retrato do Brasil atual, que é o governador do estado, que segundo eu sei está ligado ao prefeito, que é um pastor, não é? Portanto tem ligações aos evangélicos e à direita, portanto... acho que circulou, não sei se foi filme ou fotografias do gajo num helicóptero
numa missão policial em que estavam a disparar sobre uma favela. Sim. E depois, nesse mesmo dia, no dia seguinte, foi só espetar no hotel mais luxuoso do Rio com a família, cuja a diária é tipo 300 euros ou 400 euros. Não esquecer que os 2 últimos governadores do Rio de Janeiro estão presos, não é? Portanto, não sei se isto está pelo mesmo caminho, mas esperamos que a tradição se cumpra. Mas é muito engraçado, tipo, estas 2 imagens fortíssimas, tu num helicóptero, tipo uma cena quase de guerra, a disparar sobre uma favela, não é? Independentemente se são bandidos ou não são, mas estás a disparar sobre uma favela, sobre uma zona residencial, não é? Sim, mas eles têm boa pontaria. Tem. Por isso é que há umas semanas morreu aquela família, não sei se... Eles pela cor conseguem saber quem é que são os maus, percebes? Eles olham para a cor e pronto. Exatamente. E depois o gajo ir para um hotel, eu conheço esse hotel, já estive lá uma vez no bar, que é em cima da praia, onde ficam as celebridades todas, estás a ver? Tipo, é foda. Como dizem lá no Brasil, é foda. É o mundo, como aquela vez que houve aquele gajo, já não sei que país é que era, que foi jantar àquele restaurante, um restaurante bué, não sei se era da Turquia, uma coisa assim. Foi jantar não foi o Maduro. Não é possível. Que foi aquele restaurante da Turquia, que é aquele gajo do sal, que faz assim aquela... Ou foi o Morales, o Evo Morales. Foi um deles, mas de um país que está na merda e que foi jantar a um restaurante, que são centenas ou milhares de euros a refeição. Quando o povo está na coisa, mas isso é olhar para Angola, não é? E ver que população na miséria, taxa de mortalidade infantil mais alta do mundo e a filha do presidente é a mulher mais rica do mundo com aquela idade, não é? Portanto, agora já não sei se a Kylie Jenner acho que ultrapassou, mas é... A Kylie Jenner agora que tem uma marca que é tipo a Goop da Gwyneth Paltrow, que é tipo cristais e merdas, é tipo uma linha de vezes de produtos de beleza, mas que a gaja ficou milionária, a Gwyneth Paltrow. Mas a maior parte dos produtos são tipo mesmo bullshit, estás a ver? E ela agora criou uma, que é o Push ou não sei o quê. Acho que tipo, já é rico, vai milionário, vai ficar... Não, ela tinha aquela de maquilhagem, de beleza, que estava avaliada em quase em 1.000 milhões. A fortuna dela estava avaliada aí, a empresa não sei. Saiu nas notícias portuguesas que a empresa dela valia 250 mil milhões. É tipo, não tem noção. Não tem noção, estás a ver? Não sabem. Era a empresa mais valiosa. Sim, então... basta tipo escrever no Google 10 empresas mais valiosas e ver. Sim, quer dizer. E então, mas sim, e acho que ela tem a equity toda. Ou seja, não tem investidores, não precisam. Então tem 100% da empresa para ela, o que é muito raro nestas empresas. Não? Os CEOs nunca têm. Agora, ela não deve ser bem CEO, se calhar. Não estar a menosprezá-la, mas provavelmente ela deu o nome. É tipo, quando tu tens o teu perfume, não é uma celebridade, não é a CEO do perfume, né? Dá o nome, o branding. Sim, não sei, mas pode estar... Pode ser, pode decidir a visão da empresa, tipo, pode acontecer. Sabes que existem gajos especialistas em que chamam-se NE, de nariz, em cheiros e em fazer perfumes. Uma vez conheci um gajo desses. Sim. Deve ser um trabalho o filme do perfume, que é o livro. Sim, exatamente. Eu vi o filme, não li o livro, como é óbvio. E está fixe o filme. Olha, a grande notícia da semana, além de Louis C.K., é também um espaço que nós já temos acarinhado aqui, que é em que tu te pronuncias sobre Ana Malhoa. Já o fizeste em sede própria, mas ela tem uma nova música e já é um hábito ouvir-te falar sobre Ana Malhoa. Sim, fica desiludido. Sério? Sim, já não é. Viste? Não. Não, já não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem. Como é que se chama a música? Sobe 10. Uma bonita metáfora entre ginásios e sexo, entre exercício físico e sexo. Mas ela tem vindo a perder, acho eu, o azeite normalmente apura com a idade e fica melhor. E eu acho que ela tem vindo a perder a bimbalhice. Eu acho que desde o Turbinada, que foi quando foi aquele grande comeback dela, não é? Com La Máquina, depois passando por hits como Encaixa Baby Encaixa e coisas assim, e o Dá-me Mais um Besito, e ela foi mudando de estilo, porque ela era pimba, claro, aquele pimba que ela começou, não é? Depois passou para o eletro-pimba, meio carrinhos de choque, depois passou para o reggaeton, o funk favela, e agora está mais no trap tipo trap music, porque é o que está a bater. O que é trap music? Trap é um estilo de hip-hop, de rap, não é? Aquele mais... E está mais para aí. E então, indo para aí, a letra não era dela, estive a ver, não é que a letra seja boa, mas
mas não é tão básica como é normal, e o beat é mais normal, ou seja, se só visse isso em estrangeiro não era e o videoclipe? E o videoclipe não está horrível, não está horrível, tipo, está simples, é ela a dançar, depois aparece uma stripper de cabelo cor-de-rosa, pronto, está bem, tem que estar lá aquele toquezinho azeiteiro para os fãs mais fiéis, mas não há gente vestida à puta, que é uma coisa que eu estranhei, estás a ver? Está pessoal vestido a ginásio, tens gajos dentro Mas é no ginásio que aquilo se passa? É meio ginásio, assim, mas assim é um ginásio. Sabes que acho que o ginásio é um ambiente muito engado, já me disseram. Sim. Uma amiga minha uma vez até disse que foi a um jantar de ginásio, pá, e que se passou que ficou tudo bêbado, e mesmo do ginásio, mesmo daquela malta que vai ao ginásio tipo todos os dias e que se torna viciada, e que parece que aquela merda aumenta a libido e que fica tudo entesoado. Sim, primeiro quando tu estás a fazer desporto libertas mais feromonas. Sim. E é normal que alguém se sinta atraído por ti, ou que tu sintas atraído por alguém, por vezes o pessoal ali a suar. Okay. E deve explicar o facto de muitas mulheres irem para o ginásio maquilhadas e com brincos, não é? Que é uma coisa incrível, mas pronto. Mas hoje em dia é mais para tirar a foto para o Instagram, sim. Mas pronto, achei que não tinha tanto sumo, sabes? Portanto, eu estava a escrever aquilo, tinha algum sumo na letra, tinha algumas partes engraçadas que dava para fazer ali algumas piadas, mas ela não... chegou a ter algum sucesso internacional quando fez aquelas versões mais espanholas? em espanhol? Não sei se teve. É capaz de ter batido alguma coisa, mas não acredito que tenha chegado aos tops dos billboards. Sim. Mas tem vindo a perder... mas eu sempre achei isso. Achei que se a Ana Malhoa fosse estrangeira, era a Jennifer Lopez. Estás a ver? O pessoal pode não ter uma voz tão boa, não sei até que ponto a Jennifer Lopez neste estilo de música muitas vezes não dá para ver, mas se tu traduzis as músicas dela e se comparares o dinheiro que uma tem para produção de música e a outra tem, provavelmente o pessoal papava aquilo como sendo uma cena bué da fixe, estás a ver? E assim, como é Tuga e é um bocado... tem um estilo um bocado azeiteiro, não é? Não vamos estar aqui com paninhos quentes, mas mesmo isso acho que tem melhorado com a idade. Agora, se calhar ainda vamos ver a fazer música fixe, a sério. Já vi rappers wannabes piores do que esta última música da Ana Malhoa, já vi. Portanto, fico um bocado desiludido. Cheguei o texto no fim. Okay. Foi o espaço de crítica musical por Guilherme Constrantina. Um dia... Ou prefere chamar de Guilherme Gaita de Baixos? Gaita de Baixos, acho mais giro. Um dia teremos aqui a Ana Malhoa como convidada. Isso era altamente. Eu já entrevistei uma vez, sabias? Sim. E acho que ela tem fair play. Quer dizer, não sei se depois deu tantas vezes bater no ceguinho se terá, sim, mas... ainda por cima, porque se ela se virasse a nós, dava-nos uma tareia. Tens noção disso, sim, eu tenho medo do bicho. Fazia-te uma chave um mata-leão. Sim, com as pernas. Um mata-leão com as pernas. E, portanto, tenho algum receio. Mas como diziam meus amigos minhas brasileiras, chave de buceta. Essa aí, se tu faz uma chave de buceta, que você nem... Pode não ser mau, né? Pode não ser mau, não sei. Mais coisas. Estamos quase no verão e o que é que assinala o verão, Guilherme? Gelados. Agora já não, porque os gelados são o ano inteiro, mas não te lembras quando nós éramos mais pequeninos, não havia gelados no inverno, tipo, lá não tinha gelados. Sim. Foi só há alguns anos é que decidiu. E então eu acho que é como quando começavam a aparecer cerejas nos mercados, não é? Marcavam o início de alguma coisa. Vinham aí as férias grandes, ias à praia, então eu acho muito interessante essas... mais os vestidos curtos e esvoaçantes. Sim. Para mim isso é que marca o verão. Estava a pensar mais na infância, mas... E rabos e mamas no Instagram, basicamente. Eu estava a falar do passado. Okay. No tempo em que a mudança da estação era mais vincada, sim. Em que havia o ciclo das aulas, então tudo era muito mais delineado, não é? Especialmente aquela sofreguidão que um gajo vivia. Lembras-te quando, tipo, mas já no quinto, sexto ano, já tinhas feito os testes, depois havia mais 2 ou 3 semanas de aulas, mas já estava tudo com a cabeça nas férias, não é? Sim. E já era, pode ser que o professor não venha, sim, né? Pode ser que o professor se balde hoje. Eu estava a ver que os novos gelados da Olá, que era sempre um evento, lembro-me, a primeira vez que houve um calipo de Coca-Cola. Sim. Tipo, nunca gostei de calipo. Nunca. No entanto, tens um sketch a mamar num calipo como gente grande. É verdade, não devia comer um calipo. Parece que comeste calipos desde pequenino. Não devia comer um calipo. Eu, na minha vida toda, eu se calhar comi 10 calipos, se calhar. Mas o que eu acho é que
Pá, da mesma maneira que hoje as pessoas esperam por um episódio do Game of Thrones, eu acho que as crianças esperavam para ver qual é que era o novo gelado, a nova novidade. Porque depois havia uns que tinham um brinquedo, então é que eles tinham um brinquedo, não é? O brinquedo não me lembro. Mas ou que eram, tipo, eu lembro do epá que tinha a pastilha. Sim, que era tinhas o pé, épico. mas o dedo, havia um anterior que era o dedo, que era só gelo. Sim. O pé, se formos a ver bem, é uma cena bué de fetiche. Claro. De Imagina pés, a quantidade de velhos que compraram aquilo a lamber o pé enquanto olhavam para miúdas na praia. É um pezinho de criança, É, né? Uma coisa um bocado nojenta. Deve ser assim cor-de-rosa com uma pelzinha das crianças. Sim. Aquele pezinho fofinho ainda, que não agora tem já aquelas não. cascas. Agora, os novos gelados, posso dizer que há 3 Solero vegan e sem glúten, com frutos mariquinhas com manga e frutos vermelhos. Não é um pero, tá a ver? Tipo, não há gelados de pero, é que nem é pero, é um pero, uma maçã. Banana. Um gelado de banana. Nunca houve gelados de banana, é muito raro, não? Pois não. Muito raro. Deve ser Do Alasca difícil, nunca houve. Portanto, temos gelados vegan, sabores, ou seja, tanto há um Solero de manga como um corneto de manga. A manga está a bombar. Corneto não sei, mas Solero de manga acho que já há muito tempo. É, aqui está a dizer que é novo? Mas se calhar é sem glúten. Ok. A grande aposta é o regresso do Magnum Double, né? De caramelo. E há um Magnum que é feito, vejam lá isto, é feito com proteína de ervilha em alternativa ao leite. Olha, para os lacto-intolerantes. E eu a pensar que cresci a chupar aqueles gelados de gelo, que era havia o de limão e o de laranja. Aquela merda era tipo água com açúcar. Com açúcar e um corante de cor de laranja. Sim. Mas eu nunca gostei desses. Eles com os gelados de... Eu por acaso era um puto, normalmente eram baratos, mas eram baratos também. Os putos gostam desses, não é? Dos de gelo, e os pais dizem sempre, não, os de leite é melhor. Achando que os de leite são melhor, quando provavelmente tem a mesma quantidade de açúcar ou mais. Mas eu sempre gostei mais dos gelados. Eu lembro que os meus favoritos era o perna de pau. Perna de pau era fixe. O epá, que tinha a pastilha. E o... Pastilha também cheio de corantes. Também. A duração daquilo era 3 segundos. Sim. Para aí, sim. Ficavas com os dentes um bocado azuis durante E às vezes nem te apetecia o gelado todo, mas tinhas que comer para ir buscar a pastilha. Isso é uma lição de vida. Tem uma metáfora aí. Não é? Há coisas que tens que fazer. Tens que sangar tudo para até chegar à pastilha. E o Super Maxi, lembro-me. E cornetos também, o corneto talvez fosse o meu... Eu lembro que depois fizeram um Super Maxi de morango que eu gostava imenso. Não me lembro disso. Lembro do corneto de chocolate. Depois tinha aquele cozinho, o cu com chocolate, que é uma coisa que só é boa nos gelados. Eu ainda gosto. É uma coisa que só nos gelados é que fica bem. E lembro-me disso, mas sim, não, eu gostava de gelados, mas não era, e não sou muito. Gosto de um bom gelado daqueles de uma Häagen-Dazs, não sei o quê. Uma coisa assim. Gosto mais. Ali ao pé da minha casa, na Narela, é muito bom, pá. Eu ao pé da minha casa tenho uma que é com chanata, que faz filas, está 1 hora de fila para o pessoal ir comprar. Pois é, como lá ao pé da minha casa também. E eu já comprei, e é tipo, é bom, mas não fico 10 minutos à espera. Fila, pá, não fico nada, eu não fico, acho que só por se precisasse de hemodial, deixa que eu ficava 1 hora na fila. Sim, uma gaja incrível, só que já, 1 hora de fila já quando já lá foram, já é mau. Mas, e lembras-te quando também tinhas a desilusão de... Vais ao restaurante ou assim, tem gelados, lá, só temos Cami. Cami! Não era? Ou então, tens uma laranja, sofre sumo. É. E eu lembro-me Joy laranja. Laranja. Havia 1 ou 2 gelados da Cami que eu gostava, mas sabia. Não sei se ainda é, ou se ainda existe. Eu lembro-me que Cami, se um chegar dia a casa, um podcast, a gente muda de opinião. Como Camis aqui à frente. Sim. A lambuzo-me todo de Camis. Eu lembro-me que... quando tinha 12, 13 anos, não havia aquelas preocupações de comer bem, não é? Como há hoje em dia, de saudável. Especialmente de lanche, tipo, almoço e jantar, os meus pais ainda diziam o que é que nós comíamos, não é? Mas, lanches e comida pelo meio não havia nada. Se quisesses comprar bolicaus e não sei o quê. 10 papos secos com tule e creme e queijo. Sim, e eu lembro de comer, tipo, se eu olhar para agora, tipo, que o meu lanche podia ser hoje um póster a advertir o que tu não deves fazer. Que era pão rico, que é o pior pão de todos, não é? Com quilos de açúcar. Tule e creme, portanto, sandes de vários, tipo, 3 ou 4 sandes. E, tipo, Coca-Cola ou frisumo, ou uma coisa assim. Sim, eu era leite com chocolate. Eu bebia. Qual é que era o teu leite com chocolate favorito? Quando era puto era o Milo. Lembras-te verde? O Milo era fixe. Que é boa. Mas bebias quente ou frio? Tanto faz, depende da altura. Só que o que é que acontecia?
Aquilo diz lá, imagina, pô, 2 colheres. Sim, ficava... E eu, Claro, olha só agora, clássico. 2 colheres, mas anda quem é que está a contar? E metia 10, até eu ficar... Quando era muito puto, punha açúcar ainda. Sim. Chocolate e E açúcar. o que sabe que é que eu gostava é que às vezes no final ficava assim um chocolate que não tinha Sim. sido Eu até contaminado deixava- pelo leite, ficava assim, por fora estava molhado, mas por dentro Sim, tinha sim. pozinho, não é? Eu até deixava repousar, Sim. às vezes, porque aquilo ia descendo e ficava aquela última... Ficava mousse de chocolate no Sim, fim, sim, né? sim, com, sim, tanto, exatamente. com tanto chocolate. Mas depois o Milo acabou, não é? Depois acho que fez aí um comeback, acho que ainda se vê em alguns sítios. Depois era o Nesquik, acho que era o que eu comia. E então bebia muito leite com... Eu bebia leite com chocolate à refeição. Imagina, bife com batata frita, leite com chocolate. Pumba. Ou um batido de banana. Leite à refeição e bebia bem. Por isso é que eu fiquei com ossos largos, pá. E então era isso, leite com chocolate. Depois o tule creme não era muito fã. Eu comia, era pão com fiambre, queijo. Isso também comia, sanduíche. Mas de vez Isto é em um quando clássico. lá vinha o pão com tule creme. E depois tule creme e queijo. Não fica bom. Siga tule creme e queijo. Pumba. E era Eu comia doce com queijo, tipo doce de morango com queijo. também. Marmelada com Marmelada queijo. com queijo. Isso ainda Isso é um como de vez em clássico. quando. Sim. Isso no Brasil chamam Romeu e Julieta, que Ah, é é? uma combinação perfeita. Sim. Queijo, Apesar de virem de mundos diferentes, queijo, não é? Sim, queijo Minas com goiabada, exatamente. Por acaso, há pouco tempo tenho lá a goiabada e fiz com queijinho que eu tinha lá da serra. Era bem bom. Um mimo. Olha, já agora Até podemos te lembres. então passar para um tema que eu tinha aqui, que era sobre... E o preço dos gelados? Quanto é que custa? Que é um magno aqui a 2 euros? Pois, 400 escudos. Na altura era tipo 50 escudos. Compravas um gelado. 100 escudos, não? Os 100 escudos era o corneto, não? 100 escudos era o mais caro, Era o mais caro. Eu lembro que o EPA 20 disse- escudos, quando eu tinha para aí 11, 12 anos, 20 escudos, custavam os gelados de gelo. Pois. É assim. Mas olha, isso pode-nos levar a outro tema que nos traz aqui hoje. Só meter uma à parte que eu vi hoje, antes de ir para aqui, que uma associação de luta contra o cancro quer proibir os solários. Porque estão provados que fazem mal. Eu acho que se deve fazer educação. Proibir é um bocado. Quer ser bacoco e ir ao solário. Então terias de proibir os cigarros também, não é? Pois, exato. Eu acho que se queres ter um solário, tens, cada vez que lá vais... Isto por causa do verão, não é? Mas Não, mas podes fazer uma coisa que é de cada vez que lá vais o gajo, tipo o funcionário, não sei o quê, és obrigado a estar sentado e a ouvir o gajo a dizer quais é que são as consequências. Sim. E depois... Quer dizer, qualquer dia é proibido estares ao sol sem protetor, percebes? É a mesma coisa. Vem o polícia, não é? Pá, um cão lambe-te a pele para ver se tens protetor ou não, dá sinal, se não tiveres protetor, pumba, uma multa. É a mesma coisa. Não sei até que ponto é mais grave, mais perigoso ir ao solário ou te apanhas sol a sério 3 meses no verão, Sim. sem meter creme. Sim. Não sei. Tens razão, senão também tens que policiar as praias nesse aspecto. Não é? Não sei. Proibir é sempre... Olha, o New York Times tem agora um novo especial sobre a sociedade de vigilância na China. Já saiu o primeiro, aquilo é do Daily, do podcast, acho que são 2 partes. Vou ouvir, vi um bocadinho e nós já falámos também aqui um pouco disso, mas é assustador. Tipo, o sistema de reconhecimento Big Brother facial, dos gajos, por né? exemplo, é mesmo assustador. Mas pronto, olha, Sim, estávamos mas a falar diz. de comida e uma das coisas que um dos temas que nós tínhamos aqui era o que é que faz uma grande experiência gastronómica e o que é que faz um bom restaurante. E eu acho que aquilo que nós falamos é um bom princípio porque uma boa experiência gastronómica ou uma experiência de comida associada a prazer não tem necessariamente de ser uma boa comida, ou seja, tu és capaz de comer coisas que estão ligadas à tua infância, não é? Sim. Nós falamos aqui de gelados, não sei o que, tipo um corneto de morango. Pá, eu sei que não é o melhor gelado do mundo, como gelados muito melhores. No entanto, o meu primeiro corneto de morango do ano, e especialmente quando chega ao rabinho de chocolate, Sim. transporta-me para outro Infância. período, traz-te Sim, uma sim. série de coisas e a comida tem muito esse poder, não é? Tal como os cheiros, de Sim, ser um sei que até portal. existe aquela comfort food, não é? Eu lembro, Sim. quando estou dias a comer porcaria, ou a ter que comer fora, quando estou em natura, não sei o quê, começa-me a apetecer canja, por exemplo. E é uma coisa que é bom, mas aquilo apetece não é porque isto é muito bom, deve ser porque te transporta para aquele... Estás tanto tempo fora de casa e aquilo transporta-te para o ninho, não é? Em que tu estavas ali sem preocupações e aconchegado por toda a gente. A minha avó fazia umas batatas fritas incríveis. E bifes. Tipo, bife, batata frita, ovo. Tudo frito.
Claro. Frito sempre, tipo, a cozinha Frito e com óleo, a sério, né? frito, Com pá, azeite. e hoje em dia, pá, não, eu não faço bifes fritos em casa, não também como é raro. nunca como bifes fritos, pá, mas se eu passo por algum sítio e sinto aquele cheiro, pá, eu sentava-me à mesa e comia naquele momento um bife frito com batatas fritas em óleo. Todo cheio de óleo e depois a molhar o pão no óleo. Sim, no sim. óleo, estás a ver? Isso eu faço. Mas é fora de casa, normalmente em casa não. Mas sim, olha, por acaso isso calha, porque eu este fim de semana fiz a refeição mais cara da minha vida. E quando eu digo mais cara, é o triplo mais caro Sim, do do que que já eu tinha tinhas pago alguma vez. Sim. Porque eu tenho como política não gastar... eu não valorizo a comida ao ponto de pagar... a minha refeição mais cara até hoje eu tinha pago provavelmente 25 euros por pessoa. Pá, 30 no máximo dos máximos. Já Não com é muito, bebida, não é sobremesa. muito, sim. Não é muito. Um prato de 15 euros. Mais do que isso, eu já torço o nariz. Normalmente acho que não vale a pena pagar tanto por comida. Até porque gosto de cozinhar. E normalmente depois às vezes até fico desiludido porque acho que fazia melhor em casa. E Não sei então que restaurante dizer que tens ido, mas... cozinho bem, pá, Sim. cozinho bem. Está bem, mas- Não, mas já É a mesma coisa que um gajo que vai ao Open Mic 5 minutos, Sim, não é? E acha que fazia melhor que os Sim, outros. exatamente. Não é? Portanto, Não, estamos a falar de verdade. gajos que, muitos gajos cozinheiros, pá, é como tudo, são gajos que estão há 10 anos em cozinhas todos os dias a Claro, cozinhar, não é? sim. Mas quando falas nestes valores, também não estás Então, a ir... mas diz lá quanto é que arrotaste. Pronto. Isto foi em Londres, atenção. Portanto, tens o fator ali Claro. 3 Como é que vezes chamava o mais. restaurante? Chiltern Firehouse, Ok. que é Grelhados. de um chefe português, pelos vistos. O Nuno Mendes? Sim. Sim. Que ganhou o prémio de melhor Olha, chefe em depois Londres. isso é um restaurante do caralho. Pronto, ganhou o prémio de melhor Sim. chefe em Londres. Portanto, eu não queria, porque conhecia um gajo que já tinha ido de lá e disse: temos que ir lá outra vez, que ele estava connosco. E ele sabia que ele tinha pago 100 e tal euros pela refeição. E eu disse: pá, não vou gastar 100 e tal euros por uma refeição. Então vamos e eu pago as bebidas. E então ele pagou as bebidas, nós éramos 4, pagou as bebidas, Ui. ele deixou lá 250 euros Sim. por uma refeição. Eu gastei 80. Não é muito. Para esse restaurante não é muito. Pois não. Não é? Agora, Não. comi... Estás a falar desse gajo, ou seja, desculpa só interromper, mas pelo menos o que eu tenho ideia, pá, esse gajo é como ir ver não se calhar um Luís C.K., mas um gajo topo de cartaz. Sim, mas repara, eu paguei o prato, o meu prato, que era um ribeye, um bife, Sim. era 40 libras, ou seja, 50 euros, o prato. Depois, com a entrada, com as batatas fritas vêm à parte, e o pãozinho no início, e não sei o quê, mas entradas, puma, mandou-se mais a taxa de serviço de 15%, que se foram logo 70 ou 80 euros, não é? Para dividir por todos, portanto cada um pagou para aí 20 euros da garoja. Peraí, arrotei. E pá, paguei isso. Agora, foi provavelmente a melhor carne que eu já comi na vida? Sim. Foi a melhor refeição que eu já tive na vida? Não. Está bem. Mas, ou seja, eu acho Por que tu aquele já valor vais, tinha que ser. Tu vais, mas é que tu tens uma mentalidade que é engraçada, que é a mentalidade do retorno, tipo, como se fosse uma espécie de concurso. E o que eu acho é que há muitas pessoas que quando vão a esses restaurantes, pá, vão como se tu, se calhar, como outras pessoas vão ver comédia. É uma experiência. Não estão à espera que seja a melhor refeição do mundo. Ou não estão a fazer, não estão com uma máquina calculadora a ver, pá, será que deixa-me pôr aqui isto no ranking das refeições versus o dinheiro que eu gastei. Não, eu acho que tens que ir para elas, ou seja, eu acho que mesmo não sendo um foodie, não é como se diz hoje, ou não sendo um gajo que entende realmente de cozinha, tu podes ter experiências muito interessantes em restaurantes, ou porque são produtos que tu nunca provaste, ou porque são apresentados de outra maneira, ou porque realmente a comida é muito boa. Eu vou dar um exemplo. Eu fui no outro dia a um restaurante chamado Albricoque, ali ao pé da Novo, Albricoque quer dizer Damasco, Alperce em árabe. E isto porque o chefe é algarvio, há uma ligação obviamente do Algarve ao imaginário árabe, basicamente o que ele faz é pegar em produtos tipicamente algarvios de muita qualidade e sazonais, pá, e tudo de facto, e depois, pá, comi raia, por exemplo. Pá, já me tinham dito bem de raia. Eu não sabia que raia podia ser tão bom. Pá, o sabor, a textura, tudo. E não é cheio de rococós, e o restaurante não é cheio de merdas, e não vais ali para ver e ser visto. Portanto, há várias maneiras de tu encarares a comida, não é? Certo. Mas é isto que eu acho ali, naquele tipo de restaurante. É muito snob.
E tu então estás isso é a pagar, outra coisa. Isso estás é a pagar a outra coisa. taxa Pronto. dinâmica do snobismo. Mas Porque já tu o olhavas... sabes que já há chefes a fazer o processo contrário, que é, pá, não quero estrelas Michelin, não quero Sim. os Instagrams do momento, quero ter um Claro, restaurante de bairros. sim, Já há sim, esse sim, mas eu movimento. estou a falar daquele, ou seja, tu olhavas à volta e tu percebias que estava ali, não, já era, provavelmente as pessoas ganhavam menos ali, não é? As pessoas tinham Mas menos tu, por dinheiro. exemplo, para tu seres um Gordon Ramsay, ou seja, se tu queres ser um chefe de celebridade e queres ter um império, como tem o Avilés, por exemplo, tu tens que criar esse buzz à volta do teu negócio. Eu sei que sim. Ou seja, o que eu acho é que... Eu também sei que tu sabes. O que eu acho é que tens duas escolas, não é? Tens gajos, se calhar, e no outro dia tive um gajo na Dinamarca, também tinha tido esse boost e depois disse, pá, não, quero um restaurante tranquilo, 130 pessoas por dia, percebes? Não... Sim, mas tem chefes desses que se calhar são menos... têm um perfil mais discreto e que são tão bons como os chefes estrela, não é? Exato, Sim. mas a questão é essa. A questão é essa. Ali não está em causa a qualidade da comida. Era muito boa. O serviço foi bom, até porque os 2 empregados de mesa que nos serviram eram portugueses. Ui, então foi E lá. então foi uma ramboiada. E então isso tornou a experiência mais agradável. E eu sei que estava em Londres e iria atuar lá. E era uma data tipo, e fazia 5 anos que me tinha começado a fazer stand-up. E pá, vá, siga lá. Agora, e eu paguei aquilo. Se eu tivesse pago 150 euros, eu ficava tipo, pá. É tipo o sketch que eu fiz uma vez, que é tipo, Mas o pessoal vai ao restaurante e diz tempero uma coisa, não tu me és interessa, lisboeta, só me assim, interessa a assim, experiência, para um londrino eu sei que para eles ter aquilo não é tão diferente, caro. não é tão caro. Sim, não é? eu sei que sim. E para o estilo de vida que eles têm e tal. Mas olha, mais importante em Londres, que é, tu fizeste stand-up em inglês. Fiz 5 minutinhos num bar. Mourinho ain't got shit on you. Yes, very Yeah, nice. very nice. Estive a ver, sim senhor. Sim, decidi pôr o vídeo. Não, acho ótimo, pá. Preciso ter tomates noutra língua. Estava mais nervoso do que para o meu solo, às sim, vezes. imagino que sim. Estava. Pois era só comediantes lá a assistir. Só. Tipo, estavam 30 pessoas lá dentro, 20 eram comediantes. De várias nacionalidades? Tinhas alguns que vivem lá. Tipo, tinhas uma rapariga que era polaca, outra que era da Lituânia, acho eu, ou Eslovénia, mas que viviam lá. Estavam lá a fazer o circuito de stand-up. O que me stand-up. assusta um bocado é que nesse stand-up é que, pronto, tinhas coisas que eu já tinha ouvido em português, não é? Portanto, Sim. essas podem estar mais preparadas. Mas é ou os comebacks para alguém do público que diz alguma coisa, ou se queres comentar a reação do público, que é, pá, por mais ágil que tu sejas numa segunda língua, esses momentos de improvisação podem emperrar muito mais facilmente do que na tua língua. Sim. Pode faltar de repente a palavra certa. Sim, não é? eu ali já tinha preparado. Se alguém fizesse, se metesse comigo, eu mandavas para o caralho em português. Ia ser a minha coisa. E provavelmente iria. Resultava que era tipo, estás a interromper, né? Agora vai no cu, ó, filha da puta. E o pessoal provavelmente iria rir-se os outros porque perceberia que eu estava a insultar. Então, mas diz-me lá como é que foi a experiência? Epá, foi fixe é ver ali diferente a dinâmica. Nós fomos para aí 17 comediantes a atuar, cada um 5 minutos certinhos para toda a gente. E epá, viste muita gente péssima. E dos 17 lembro-me de 2 que foram fixe. Uma rapariga, a tal que era polaca, que tinha uma persona já muito marcada e fixe, e um gajo assim com o arzinho de Harry Potter que tinha boas premissas. O resto, pá, ou seja, aquelas pessoas devem ter ali muitas atuações em cima. E tu vais ver um open mic em Portugal, de pessoal com muito menos experiência, e não é pior. Não é pior em termos de texto e de ideias. Eu não vi ali nada, wow. Ok. E pá, mas também não eram comediantes profissionais aqui. Não, mas o pessoal que se calhar faz aquilo lá 3, 4, 5 anos, estás a ver? Atuar todas as semanas 2, 3 vezes. Pronto. Não vi ali em termos de... Também o espaço não era o indicado, mas não vi nada ali, uou. Fora esses 2 que eu tipo, olha, estes gajos acho que têm ali muito potencial nas ideias que tinham. Às vezes é mais as ideias do que a punchline e o riso, não é? Tu, quando estás a analisar, é tipo... Tu podes ter um riso grande numa piada que já ouviste dita por 30 pessoas, não é? Que é uma coisa mais fácil, mas que as pessoas se identificam e se riem. E é normal, toda a gente que passa por... Tem esses, às vezes, esses mecanismos de defesa. Até quando está a correr mal, tu metes uma bucha mais... Que sabes que é mais... Sim. É aqui, mas que vai funcionar. Agora, a experiência foi... Eu acho que há o desconto inicial do facto de eu estar ali, de vir de Portugal, e disse que era a primeira vez que ia atuar em inglês. Há ali um desconto, e achei uma predisposição... para o pessoal se rir. Sim. Por outro lado, ainda por cima, se fazem comédia, se eles tiverem capacidade de se colocar na tua posição, sim, mas os comediantes é o pior público médio. Sim. Não se riem.
É o pior público. E principalmente como ele apresentou, tipo, temos aqui uma celebridade de Portugal, estás a ver? E isso mete logo os outros, vem a filha da puta do português, estás a ver? Pronto. Além de ser, né? Ou seja, completamente exagerado, para eles que não sabem que é exagerado. Mas foi o MC disse isso? Sim. Celebrity guest from Portugal, tal. Pronto, e então logo aí põe-te num sítio que é tipo, olha, deixa cá ver quem é este. Sabes que o Seinfeld lá uma história qualquer que eu vi alguém que... sim, de atuar, vem o melhor comediante do mundo. O gajo odeia que façam isso. Ele odeia que façam, mas é o que ele pensa, não é? É claramente, no fundo ele gosta. Mas, depois foi giro. Agora, deu para perceber que primeiro troquei, ou seja, eu vejo o vídeo, eu vejo e não sentia em palco, eu falo o inglês muito mais fluente do que aquele que está ali, enganei-me bué da palavra, children's, que disse, por exemplo, seria uma coisa impensável. E houve uma pequena coisa... People that believe in signs, não, people who believe in signs. Sim, mas esse. Tipo, teve mas ali houve várias... uma coisa pequenina que era só... You said, made a step em vez de took a step. Took a step, sim. Mas eu acho que essas coisas, eu estava a pensar nisso, e que muitas vezes, mesmo como dizes, sabendo a língua, é inevitável quando estás sob pressão, das calinadas. Eu acho que sou um gajo muito fluente em inglês, porque não só vivi num país que tinha que falar, como falo todas as semanas, falo inglês e leio muito inglês, e dou por mim a dar calinadas. Não, sim, nos verbos, tipo, usas o presente em vez do passado, isso é normal. Mas ali... eu percebo o que tu dizes, para alguém... para quem a linguagem é um instrumento importante e tem que estar ali polido, quase como quem toca um instrumento, essas pequenas coisas causam muito ruído para ti. Se calhar para a audiência até que seja inglesa, até causa Acha ali... fofinho. Não, causa ali um castiço. Agora, eu devia ter escrito em inglês e preparado e decorado em inglês. Devia. Eu fui para palco traduzir em tempo real, não é? Foste fazer claro. open mic. Fui traduzir em tempo real ali, mesmo à estúpido. Tipo Mourinho na conferência de imprensa. E então, agora, correu bem, acho que o set correu bem, aquilo que eu tinha. Depois aquelas piadas, as duas mais agressivas, uma teve uma reação fixe, foi aquele tipo, a encolherem-se. Mas qual é que foi a que... Foi a dos padres pedófilos que detestam quando as crianças do coro mudam de voz, especialmente para a voz distorcida. Ele abusou de mim. Mas eu acho que eles não perceberam foi a referência. Pois, se calhar não. A referência de... Ou seja... Eu acho que eles gostam de violar crianças, estás a ver? Não perceberam. Não, eu agora estou-me a lembrar. Eu acho que eles não perceberam a imagem, ou seja, quando eu ouvi isso em português, é mais assim. Tu imaginas, se calhar até eles não fazem destrução de voz da mesma maneira nos programas ingleses. Pode ser, sim. Eu acho que foi isso. E eu tinha mais 2 ou 3 para fazer, mas o gajo já me tinha dado sinal do tempo e eu pensei, se isto agora vou escavar aqui o buraco, não sei. Mas eu acho que eles pensaram que com aquela voz tu estavas mais a fazer de atrasado mental do que testemunha com a cara tapada. Pois, pode ser. Porque eu acho que foi a referência que não funcionou. Pois, pode ser. Mas já precisavas ali de um elemento de dizer, como aqueles gajos que com a cara desfigurada falam assim. Sim, mas não... Pode ser isso. Pode ser só a piada não funcionar assim, ou a minha entrega ter sido uma merda, ou a piada ser uma merda, e eles serem mais exigentes. Não, porque eu vi em português e achei graça. Sim, funciona sempre cá. E então, ou pode ser o facto do humor negro lá não ser mais difícil, porque eu, em 17 comediantes, acho que foi 17, ninguém tocou. Eu fui o único que tocou em cenas tipo sensíveis. O gajo paraplégico, mas a homossexualidade. O farta-se de fazer essa merda. Sim, mas em bares o ambiente é diferente. E não houve em 17. A única que fez foi uma gaja que era judia e falou tipo do Holocausto. Pronto, foi o único, porque podia falar, né? Claro. E de resto ninguém, mas nem coisas mais tipo menos agressivas, estás a ver? Não houve ninguém, foi tudo muito de observação. Ou cenas bem locais entre West London e East London, ou cenas de celebridades. Olha, tudo muito, muito, muito clean. Por falar do humor negro... que não é mau, mas pode mostrar que pode ser menos aceito. Apesar de eu achar que entre comediantes é um bocado estúpido, percebo quando está público, entre comediantes ficarem tipo... Mas às devia vezes... ser aí é que entram ao pé juntos, não é? Para testar material e para... Sim, normalmente dizes piadas com comediantes que depois não as levas a palco, porque são demasiado... Claro. O fator ofensa-piada não compensa. Mas por falar em humor negro e para as pessoas que gostam, que esperam as nossas sugestões, o Anthony Jeselnik tem um novo especial no Netflix. Já viste? Não vi ainda. Vi os primeiros 20 minutos, fiquei um bocado desiludido.
Pá, mas vi também, estava um bocado com pressa, mas ainda não achei a entrega muito lenta. Sempre foi dele, mas eu até gosto disso. Sim, eu até gosto, muito lenta, mas ali acho demasiado lento. Demasiado. Eu acho que a punchline depois não compete lá. As piadas dele são todas boas, não? Ele tem uma piada má. São todas muito boas, mas face ao que eu tinha visto, mas ainda não acabei, aquilo depois pode melhorar, portanto posso estar a ser injusto, mas não achei que fosse tão bom como o Thoughts and Prayers que ele tinha antes. Ele também foi ao Joe Rogan. Sim, esteve lá. Joe Rogan. E ele estava a dizer foi que um bocado minha, tinha ido ver o Seinfeld e que viu um espetáculo assim mais para o grande público, achou uma merda. Depois viu num ambiente mais descontraído, num festival, em que o gajo partiu a leiça toda. Portanto, ele estava a dizer que ele tem aquilo muito bem estruturado, ok, público das 5 da tarde em Las Vegas, os velhinhos, não sei o quê, pumba. Sim. Pá, sim, acho que toda a gente tem isso um bocadinho, desde que seja texto, eu também tenho texto. Que imagina, se eu for a um sítio e vejo que estão lá mais famílias e estão lá algumas crianças, é uma cena tipo ao ar livre, também tenho um texto para aí, mas é um texto que eu gosto. Sim. Não é o que eu gosto mais, mas é um texto que eu não vou fazer este texto para estas pessoas se rirem. Mas o Seinfeld também gosta, imagino. Sim, não estou a dizer que ele não tem. Estou só a dizer que às vezes a cena do eu faço o que eu quero e não me adapto ao público, às vezes tens que ser inteligente, adaptar-te dentro daquilo que tu gostas, adaptares, não é? Portanto, e acho que era por aí que ele estava. Ele também estava muito. Criticou muito o humor. Não era bem o humor político, mas dizia que não gostava do humor político, não é? Especialmente hoje em dia nos talk shows. Tipo sim, toda a gente só fala do Trump, sim. Do Bill Maher, mas o Bill Maher é a escola dele, não é? Tipo, claro, portanto, sim. Eu acho que também é preciso fazer humor político, acho que também é interessante a ver quem o faça. Sim, desde tenha piada. Sim. Desde tenha piada. Agora, ele falava disso, que era o humor de a concordância. Os gajos no Daily Show diziam que a regra deles era a piada tem que ter risos, não pode ter só aplausos. Sim. E que é muito fácil tu teres aplausos em humor que tem opinião, claro. Não é? Seja opinião política, seja qualquer coisa, aquilo está a ver. Se eu chegar a palco e disser os políticos são todos filhos da puta, eu vou ter palmas, provavelmente, mas não é umas palmas que me interessem. E então sabes qual é que era um dos slogans da série do Seinfeld? No hugging, no learning. Porque o hugging acontece muito, por exemplo, como em séries como o Friends, que eram séries contemporâneas, havia sempre um momentinho no Seinfeld não há momentos e no learning porque é uma tradição, não é? Quando tu fazes uma narrativa que o personagem não pode começar como acabou. E a graça daqueles gajos é que faziam as mesmas merdas e não aprendiam com os erros. Sim. E achei isso muito interessante. No hugging, no hugging, no learning. Sim. Por acaso nunca tinha especialmente nisso, numa altura, estamos a falar do início dos anos 90, em que o paradigma da televisão era totalmente diferente. Ou seja, era saía muito menos fora da caixa do que hoje, não é? Hoje em dia podes fazer tudo, podes matar personagens principais ao 7º episódio. Sim. Interessante. Olha, por falar de... Perguntas de patrões? Ou queres até mais uma coisa? Não, depois deixamos para a semana. Então vamos a isso. Rodrigo Sousa Teixeira, olá caros 5-star Podmasters. Gostei de saber que o CK vem ao Maxime. Devo ir ver sozinho este comeback ou pelo mesmo preço levar a patroa a ver o Guilherme e ainda me sobra algum para as Imperiais. Abraços. Então é isso. Eu acho que é isso. Agora, eu já não tenho espetáculos em Lisboa, portanto terias de ir a Braga, que é agora dia 11, que é onde vai ser filmado, no Teatro Circo. Ou então caga para a tua namorada e vai ver o CK. Sim, ou a tua namorada que me venha ver a mim, aí tu vais ver o CK. Mas, é isso. Sinto que o CK é uma oportunidade única, ver a mim há várias oportunidades, portanto não vou estar aqui a mentir. Sim. Mas é ver. Não, e ver ver o CK num espaço pequeno, porque eu vi-o com 10 mil pessoas, que é totalmente diferente. A questão é, eu prometo que não vou perguntar à tua namorada se me posso masturbar em frente a ela. Sim. O CK, já não vou ir no fogo. Acho que ele aprendeu a lição. Mas pronto, é só isso. Ana Cláudia Silva, olá senhores barbudos, que tipo de pessoa são vocês? Pessoas espetaculares? Acho que é isso. Não, são sempre daqueles que pedem o mesmo prato num restaurante ou são daqueles que arriscam e provam pratos novos? Se há quem julga as pessoas pelos signos, parece-me justo também que se possa julgar desta maneira. Beijinho aos dois. Sobre os signos, nós já somos... Não, ela está só a fazer a comparação. Portanto, no restaurante tu pedes sempre... Imagina, vais a um restaurante, comeste um prato, gostaste muito, quando voltas lá, comes o mesmo prato ou pedes outro? Eu acho que é metade. Eu sou metade risco, metade consolo da repetição. Sim. Eu acho que com a idade tenho ficado mais... vamos experimentar coisas novas. Imagina que é um restaurante que eu vou com frequência, tipo como há um nepalês ao pé de mim.
Tipo, se fui lá a primeira vez, gostei de uma coisa, a segunda com a mesma coisa. Para ver, gostei mesmo, quero repetir. À terceira já como um prato diferente. Pois, pá, depende do restaurante. Eu se vou ao Bitoque ao pé da minha casa, eu vou comer Bitoque. Porque aquilo é... Claro. Bitoque, eu vou lá por causa do Bitoque. Se eu for a um restaurante todo XPTO, mas que tem uma versão do Bitoque desconstruído, eu não vou comer Bitoque, vou comer um prato que nunca tinha comido antes. Pois, mesmo que seja desconstruído. E então depende um bocadinho. Mas imagina, restaurante chinês, que tens uma grande variedade, não é? Que tens 50 pratos no menu. Eu já vou muitas vezes ao chinês e como os mesmos 10, não sai dali. Sim. Mas eu também, peixe e marisco, nem olho. Logo. O porco, se for porco, é porco agridoce. Depois há o pato à pequim, depois há o de vaca com gengibre e não sei o quê. Há ali poucas, não sai ali muito dali, mas cada vez experimento mais. Sim. Olha, lembrei-me de uma coisa só que há bocado estávamos a falar das experiências gastronómicas que esqueci-me de dizer, que é, muitas vezes tem mais a ver com o momento e o sítio onde tu estás, a experiência gastronómica, do que a qualidade da comida. Eu lembro-me de que uma das minhas refeições foi na República Dominicana, depois de ter feito uma caminhada de 2 horas pela selva, de me sentarem e me servirem peixe frito com arroz e salada e uma Coca-Cola gigante. E aquela foi a melhor refeição da minha vida até então. Porque estava calor, tinhas caminhado, estavas no meio da selva, tinhas chegado à praia, portanto tinhas ido dar um mergulho, porque tem muito o contexto também, não é? Sim, não, era isso que eu ia dizer também, que é, quando eu digo que não foi a melhor refeição, se calhar não estou em termos, não é a carne em si foi a melhor refeição, mas o fator, depois o rácio em relação ao dinheiro e as refeições que eu já tive muito mais baratas, a Bacobs com os amigos numa esplanada no verão, para mim essa experiência, se vamos falar de experiência, para mim essa experiência é que vale dinheiro e não o ter empregadas impecáveis ali, todas gostosas e vestidas com uma farda bem sexy. Pronto. E ao lado vias o coisa. Agora, era bom, quem valoriza a alta gastronomia e acha que a comida vale 100 e tal euros, vai adorar aquilo, estava muito bom. Eu simplesmente acho que nenhuma comida no mundo vale aquele dinheiro. Okay. Pronto, é isso. Portanto, imagina, foi pela experiência, não volto. Tá bem, mas vale, nem que seja em termos reais, que é aquela carne custou-lhe 30 ou não sei quantas libras. Os empregados custam-lhe tanto. Ou seja, claro que ele tem um lucro ali, mas ele onde está... aquilo custa, ou seja, há um dinheiro que foi investido para que aquela comida chegasse ao teu prato daquela maneira, com aquela qualidade. Certo, eu percebo aí, mas tu é que não estás disposto a pagar. A trufa vale mais do que o ouro ao peso, não é? Uma vez houve um gajo que me disse lá no Brasil, tinha cortado o cabelo, na altura devia ser por tipo 80 euros. Eu jamais cortarei o cabelo por 80 euros. Portanto, mesmo que o gajo seja o Cristiano Ronaldo das nuances, não é? Sim. No entanto, é a mesma coisa com a comida, que é a comida vale esse valor, tu é que não estás disposto a dar. Achas não vale. Uma trufa não vale aquilo, só vale aquilo porque é rara. Percebe? Tens aqui vários fatores. Tá bem, mas vale porque há pessoas que dão por ela. Sim. Mas é um preço inflacionado pela publicidade. Mas a tua comida tinha trufas? Não tinha. Nem sequer tinha. Não, eu já provei trufa. É giro. Vale aquilo. Não. Prefiro... Está bem, mas dá trabalho. Ou seja, tu para encontrar trufas tens que ter cães ou porcos que estejam... Não sei o quê. Tens que ir para o meio do mato. Só pagam porque é raro. Para teres carne Kobe, precisas que as vacas sejam cuidadas desta e desta maneira. Como esta comida, sejam transportadas desta maneira. Portanto, tudo isso custa dinheiro. Claro que custa. Mas as pessoas pagam porque ela também é cara e é tipo luxuosa. Não, porque a comida, por exemplo, a comida de massas é mais barata. Os hambúrgueres McDonald's e não sei o quê. Porque a produção dessa comida também é em massa. Mas é diferente. Também é em massa. Por isso é que é mais barata. Eu sei, mas é diferente. Daí estás a comparar coisas diferentes. Eu estou a comparar com as pessoas que estão dispostas, é como as pessoas que estão dispostas a pagar 1000 euros por uma sobremesa porque tem lá uma folha de ouro dentro. Isso é estúpido. Pronto, mas é isso que eu acho. Até porque eu não comia a folha de ouro, ia a seguir à casa de penhores e penhorava a folha. Bem, então. Ana Silva, olá Barbudinhos, estava a saber se leram ou ouviram falar do artigo que falava da experiência das redes sociais de Sónia Boccari, uma aluna do 8º ano, e se tem uma opinião sobre o tema. Não li. Devíamos ter preparado isso, então. Numa altura em que tentam preocupar-se tanto com a literacia digital dos mais novos, acham que, por exemplo, os pais devem ter o direito de publicar coisas online que podem marcar os filhos no futuro? Ou os filhos devem simplesmente deixar de ser uns conas e cagar para aquilo que foi publicado mesmo antes dos pais criarem os seus perfis de redes sociais? É tal cena se os pais podem partilhar fotos dos filhos nas redes sociais, ou se isso é um abuso do direito dos teus direitos de imagem. Eu acho que tens vergonha que a tua mãe publique uma foto ou não sei o quê. Deixa de ser conas.
Acho que é um bocado isso. Sim, acho que é um bocado isso. Acho que não Até vejo eu vou dizer uma coisa que é, razão para... Eu sou completamente a favor de que os filhos têm uma identidade. Os filhos não são propriedade dos pais. Os filhos não são réplicas dos pais. No entanto, e isso é uma coisa que eu acredito com todo o coração e toda a veemência. No entanto, e partindo do princípio que os teus pais são tipos equilibrados que querem dar-te a melhor educação, o melhor possível, toda a gente comete erros, eles têm um ascendente e um poder sobre ti. Claro. Que devem ter, porque estão a formar. Não é? Como tal, têm algumas regalias. É como se tu, quando vais trabalhar para um sítio, o teu patrão também tem regalias sobre ti. Sim. Não é? Pode dizer-te, olha, ficas cá mais 2 horas a seguir. Não é? E tu dizes, olha, está bem, tal. Se calhar paga-te horas extraordinárias, mas... e como tal... não é? Eu acho que, não sei, acho que umas fotografias... se o pai publicar fotografias... na festa de swing em que o pai e a mãe vão fazer trocas de casais, não é? Se calhar eu compreendo que os filhos fiquem envergonhados, não é? Agora, é diferente, são fotos deles. São fotos deles. Não, mas o pai estava com uma t-shirt dos filhos. Sim, a dizer cara dos filhos. Por aqui que vocês foram feitos. Não sei quem é o pai. Sim, não sei. Obviamente que vai... Eu até nem sei... Eu acho que eu se tivesse filhos, eu acho que não poria fotografias deles nas redes sociais, mas pronto. O que é que interessa? Sim, mas não é a minha cena. Não sou de pôr... já ponho por coisas pessoais, mas não. Já pus a minha família, claro. Tipo, uma fotografia da família e tal, mas não... Não me parece... Nem sei até que ponto os pais deviam ter as passwords dos filhos, por exemplo. Se tu de 13 anos crias uma conta de Instagram e de Facebook, não sei até que ponto faz sentido os teus pais terem password ou não. Por um lado é como te lerem o diário, não é? É uma invasão de privacidade. Sim. Por outro lado... Dado os perigos, ou seja, os perigos que podem existir, não sei até que ponto devia haver um controle. Se calhar, pois... É muito difícil. Eu ia dizer, tem que ser com a inteligência artificial. Eu se calhar se fosse filho só deixava de utilizar Instagram na idade em que eu achasse que ele teria capacidade para discernir esses perigos ou... mas mesmo assim... É não dá. Olha, é o que é. Se elas quiserem mostrar as mamas para carregarem o telemóvel, deixas mostrar. Sim. O que eu acho é que, da minha experiência, que a proibição normalmente resulta em que as pessoas encontrem outros meios para chegar à proibição. Sim. Portanto, o melhor é dizeres não deves fazer isto, explicares porquê, quais é que são os malefícios, e teres o controle possível para se o miúdo fizer alguma coisa estúpida ou cair em alguma esparrela, porque depois não é só eles serem vítimas, é... Uma coisa, foi vítima disto ou daquilo. Também podem ser os bullies, não é? Exatamente. Podem ser os bullies. Bem, Sofia F, um olá para os anfitriões do melhor podcast português. Tomem, chupem todos os outros. É incrível. Gostava de saber como conseguem fazer a distinção artista-obra. Faz-me alguma confusão continuar a contribuir para o sucesso de um artista, continuando a dar-lhe dinheiro e consumir o que ele ou ela produz, sabendo que na realidade é uma besta. Exemplo, Michael Jackson, Bill Cosby, Chris Brown, AJ Finn. Um beijinho e continuação de excelente trabalho. Depois já falámos um bocadinho disso. Eu acho que ela tem todo o direito. Sim, tem todo o direito de... mas é uma questão de proximidade. Imagina, se lhe dissessem que ela gostasse muito de Sócrates, não o primeiro-ministro, e lhe dissessem, olha, o Sócrates comia rapazinhos, não é? É uma questão de distância. Claro, eu até estava a ver isso, que é tipo, o Caravaggio era uma besta. Sim. Batia empregados, chegou a matar um gajo. E não é por isso que os quadros dele não estão expostos nos museus como um dos grandes pintores de sempre. Agora, a questão é que cada pessoa tem que fazer essa distinção. Claro. E tem todo o direito de fazer. Sim, é como, por exemplo, agora, não consegues ver o Pulp Fiction? Foi produzido por Weinstein. Sim. A quantidade de filmes que ele produziu, tu tinhas que deixar de os ver a todos. Sim. Só que como é o produtor, passa. Porque se fosse o ator ou o realizador, o pessoal já fica mais... Não é? Os filmes do Polanski boicotam-se mais. Ninguém anda a boicotar ninguém, nenhum canal de televisão deixa de passar os filmes que foram produzidos por Harvey Weinstein. Sim. E então é assim um bocadinho, depende da proximidade. Lá está, e voltamos à tal cena quando é o comediante. Olha, ou o músico é muito muitos perto. países deixaram de... O filme do CK. Sim, não passou. Que era... Como é que era? I Love You Daddy. I Love You Daddy, sim. Não passou. Eu fui ver aqui a... Não em Sintra, não em Lisboa, passou, não foi? E era giro ou não? Era fixe? Era engraçado, não era nada especial. Não era nada especial. Tinha um ou outro momento engraçado, mas não era um grande filme. Não. Vamos ao próximo. Gato Felipe, olá caros barbudos. Guilherme, como foi gravar com os 4 amigos, maior grupo de stand-up do Brasil? Hugo, já alguma vez pensaste em ir viver para fora de novo? Obrigado e continuação do bom trabalho.
Eu acabei por não gravar, eu só atuei. Aquilo eles normalmente gravam a parte final da fila de piadas, mas ali não foi gravado no Coliseu porque devido a questões técnicas. Portanto, fui só atuar. Foi giro. Foi a primeira vez que atuei no Coliseu de Lisboa. Foi, sim, 10 minutinhos e pá, foi fixe. Foi giro ver que o feedback do público foi bom, acho que correu bem. E eles são porreiros. São gajos fixes. Não eram brasileiros? Sim, 4 brasileiros. Um deles é do Porta, não é? Não é? Eu não sei se algum deles já entrou no Porto, acho que não. Não? Tinha ideia de quando eles eram do Pá, Porta. tem o mais não, conhecido... que é o Portugal, não sei o que é Portugal. Não. Isso é qualquer coisa. O João Portugal, não é assim, Sim, não. Esse é o ok. cantor que era dos Excesso, não sei. Mas sim, sei qual é esse, mas não é ele. O mais conhecido talvez seja o Tiago Ventura, tem tipo 4 milhões de seguidores no Brasil, depois o Padilha tem para aí 2, e cada um tem um estilo diferente do humor, mas são muito porreiros. Foi giro, foi uma experiência gira, um intercâmbio engraçado. Mas pronto, não foi gravado. Mas foi Quanto giro, a mim, sim. viver fora, para já não. Acho que para já eu não penso nisso, sinceramente. Tinha que ser uma oportunidade muito interessante e acho que seria sempre temporariamente. Imagina que eu agora conseguia vender uma série para a Netflix e tinha que ir escrevê-la para o México, porque era passado no México uma temporada, não sei o que ia, mas eu acho que queria viver cá. Sim, eu também não me vejo a viver. Já me vi, mas nunca me vi porque lá está também a longo prazo. Gostava de ter tido a experiência de viver fora, tipo 6 meses, um ano. E depois há outra mas coisa, agora que já é não penso essa nisso. mudança traz uma coisa incrível, que é uma espécie de... o mundo adquire uma novidade plena. A língua, as coisas no supermercado, as gajas, os tiques culturais, tudo isso é incrível. Sempre que eu cheguei a uma nova cidade, tens um período de graça em que estás fascinado com essa aprendizagem. Mas tem o outro lado, que é a de logística, de começar de novo, arranjar uma casa, e das duas uma, ou vais cheio da guita, vais tipo um expatriado de uma empresa de petróleo e tens tudo tratado, ou então começar numa nova cidade também é preciso algum arcabouço. E hoje em dia, imagina, se fosse uma crise económica e eu tivesse que ir, não sei, isso ia. Agora, se o sacrifício tivesse, ou seja, se a minha sobrevivência dependesse do sacrifício, agora ir só, como eu fui, só para viver noutra cidade, só porque sim, neste momento já não iria. Sim, também não. Acho que a única coisa que eu faria é ir um ano para um daqueles países onde com €1 estás num melhor hotel e ficava lá a viver um tens aninho. uma criança de estimação. Ficava a viver um aninho, a escrever na net, só a receber o dinheiro das crónicas, a ser pago em euros, e estava lá a ser rico, a fazer, mas depois voltava para cá e era bem triste, porque voltava a ser classe média. Não é? Bem, Filipe Bota Mendonça, olá meus caros barbudos, gostava de saber a vossa opinião sobre como veem o futuro da União Europeia. Na vossa opinião, fará sentido uma integração supranacional cada vez maior ao nível fiscal, orçamental e política, ou fará sentido um retrocesso nesta integração? Eu gosto como os nossos patronos acham que nós somos pessoas sérias e que conseguem opinar sobre todos os assuntos. Eu felizmente tenho uma resposta rápida e fácil para isso, que é: eu acho que enquanto não se colmatarem as diferenças económicas entre os países, ou seja, em que haja uma maior igualdade social e económica entre portugueses e alemães e gregos e ingleses, se calhar não por muito tempo, é mais difícil vender essa ideia de uma entidade supranacional em termos fiscais. Agora, também acho que dar passos atrás do que estamos a dar é difícil. Ou seja, é difícil, não é recomendável, que é: sim, o projeto europeu tem defeitos, especialmente porque é uma coisa colossal, com muitos países, é difícil chegar a um entendimento e merece ser revisto. Mas a ideia de abandonar o projeto europeu, acho que seria um tiro no pé gigantesco para a Europa. Sim, eu também acho que sou da mesma opinião, mas lá está. Se tu a nível nacional não queres pagar mais imposto para as pessoas que têm menos terem que pagar menos imposto, mas fazer isso a um nível extra país é pior, não é? Mas isso também é uma... Se tu não queres ajudar o teu vizinho da frente, o gajo que vive na rua à frente, como é que tu vais querer ajudar o gajo que vive na Grécia? Claro, mas isso é uma visão verdadeira, mas incompleta, porque esta ideia, os países ricos dão dinheiro para os países mais pobres.
Mas os países ricos depois vão buscar de outra maneira. Claro que vão. Através, por exemplo, de fábricas de carros. Mão de obra barata. Ou seja, há uma série de coisas. Isto Claro. não é tipo os bonzinhos que ajudam os pobrezinhos. Sim. Atenção. Não é? Sim, até a própria política alemã de receber os refugiados, Por exemplo. era porque precisava também de mão de obra e mão de obra mais barata, que era importante para a economia ter esse fluxo de imigração a entrar, ao contrário de muitas vezes pensam, mas vão contribuir muitas vezes para a economia. E vão, muitas vezes não, na maioria das vezes, não é? Mas, portanto, agora o que eu acho difícil não é aquela Imagine do John Lennon, que não há fronteiras e não há país e que somos todos um e é utópico, não é? Não acredito. Acho que poderíamos caminhar para aí, isso mas só acontece não, quando toda a humanidade começar a tomar microdoses de LSD. Isso acontece quando formos ameaçados por uma vida inteligente, extraterrestre. E aí vamos perceber que é nós, somos nós contra eles. Então, isso é como no Independence Day. Todos os países do mundo se juntam para combater os aliens. Sim. Ou quando vier um meteorito, talvez nos unamos. Se for um meteorito suficiente para arrebentar com o mundo inteiro, vamos nos unir. Se for um meteorito só cai na China. E já... Mas assim, tens isso no Game of Thrones. Toda a gente se uniu para combater neste caso os aliens, que são os White Walkers. A tal batalha agora que E agora que já venceram o inimigo alienígena, já estão a virar uns contra os outros. Claro. Portanto, O humano é um bicho que não está bem. É um bicho. Não está bem em lado nenhum. Bem, Joana Bernardo, bom dia, uma pergunta para cada um. Guilherme, sempre deixaste de fumar? Não. Simples. Mas vou deixar depois de tudo. Sim. Hugo, a foto da capa do teu livro é mesmo de ti e da tua mãe? Já agora, alguma vez pensaram em deixar os patronos ir assistir à gravação do podcast aí ao estúdio? Obrigado. Portanto, não é... Não é foto. Também não deixei de fumar. Até estou assim com a garganta toda lixada e já me está a apetecer um cigarro. Mas irei deixar. Quanto a ir deixar aqui as pessoas vir. Primeiro... Não sabemos se podemos, porque cedem-nos o estúdio e é um bocado a bandalhar isto. E depois não cabe aqui ninguém. Depois, cabe pouca gente e fica desconfortável mais gente aqui, provavelmente. Calou para toda a gente. Vamos ter que, tal como fizemos em Coimbra, já dissemos isso, talvez combinar em Lisboa, não é? Já falámos disso no Marketing. Sim. Um dia. E fazer uma coisa ao vivo. Ir aqui, imagina, tens aqui 3 cadeiras, estavam aqui 3 pessoas sentadas. Mas eu tenho muito receio, principalmente agora que está mais calor, que isto fique insuportável para todos. Não, tem que ser um espaço para ter público. Agora, querem vir cá dizer um olá no fim ou no início, podem vir à vontade. Agora, não sei se vale a pena. Se forem cá, tiverem aqui de passagem no técnico, se cá de propósito, acho que não vale a pena. Pedro Oliveira, olá aos dois. Que modalidades de desporto é que apreciam ver e já agora as que acham menos interessantes? Eu joguei hockey patins durante 12 anos e é alguma pena que não seja muito divulgado. O desporto que tem menos interesse é a snooker profissional. Um abraço e um respect por manterem a regularidade dos episódios. Que modalidades de desporto é que mais aprecias ver, Hugo? As que eu vejo na televisão: futebol, ténis, UFC. Acho que são as que eu vejo com mais frequência. Sim. Mas depois, quando é os Jogos Olímpicos, gosto de ver atletismo. Sim, mas gosto de ver o atletismo tipo os 100 metros. Sim, não gostas de ver a maratona? Não, gosto de ver a final do salto em altura, não sei o quê. Quando era mais puto, via Fórmula 1. Lembro de ver no tempo do Ayrton Senna. Quando ele morreu, deixei de ver. Mas não vejo há muito tempo. E acho que é isso. Lembro de ver rally também. Na altura do quando Colin era McRae. muito puto, na época aura do hockey, do Vítor Hugo e do Vítor Bruno, de ver os campeonatos do mundo com a minha família. Não sei também me lembro. Mas sim, os que eu vejo mais também é futebol. Eu gosto muito de ver ténis. UFC, ténis cada vez vejo menos agora, mas também via muito quando era puto. Lembro de ver muito basquete NBA quando era puto, dava na televisão. Sim, também, sim. Depois deixei de ver. De resto, não há assim muita coisa que eu veja, não, acho eu. Acho que não há. E os que achas menos interessantes de ver? Curling. Sim, curling. Mas estamos a falar de esportes, ou aquele tiro também. Sim. Aquele do ski, que eles vão a andar de ski, nem vão a descer. E depois, sim, não, isso é ridículo. Depois tem aquele tiro de chumbo, não é? Por andar, sim. Sim. O snooker, percebo. De vez em quando vejo, mas é raro. Mas até porque não percebo bem as regras ainda. Tenho que meter as bolas vermelhas, depois eu vou ter não sei o quê. Dardos, já vi uma vez dardos, mas lá está. Se pode ser gordo e fazer aqui, ser campeão daquilo, não é um desporto. Não é um desporto. Não podes ser... É um atleta. Não é, estás a ver? Portanto, não consideraria bem um desporto. Diria que badminton. Se bem que badminton na alta competição é giro. Aquilo é puxado, é. Mas, sim, talvez. É difícil ver o menos interessante. Porque, por exemplo, polo aquático.
E eu já joguei polo aquático, mas a ver, não gosto muito. Não. Gosto mais de ver natação, tipo corrida normal. Mas olha, tu falaste agora de gordos, que é uma coisa que nós já falamos. Estamos há não sei quanto tempo a falar de magros. Vemos de falar, mas mais uma recomendação: o podcast This American Life tem um episódio de 14 de Abril, é Tell Me I'm Fat, e acho que toda a gente devia ouvir para, independentemente da sua opinião, alargar a forma como vê a obesidade ou a gordura ou aquilo que as pessoas que são gordas passam. Porque é um... Ou por onde não passam. Genial. É isso, genial. Bem, olá Barbudo, Diogo de Lima Miranda. Olá Barbudos, pergunta para o Guilherme como foi fazer o Open Mic em Londres. Já está respondido. Já vi uma entrevista em que o Sinel de Cordes achou o pessoal muito politicamente correto e muito difícil de fazer passar algumas piadas. Parabéns aos dois pelo podcast. Abraço da France. Sim, eu já tinha ouvido o Sinel a dizer essas coisas. Eu acho que também é uma desculpa, e eu também disse o mesmo, portanto faço... Mas a minha experiência foi muito curta ali. O que eu acho é que às vezes caímos na serra é simplesmente não estamos a ter piada e achamos que o público é que é politicamente correto. Eu só tive aquela experiência, não posso dizer, ele disse com mais propriedade, mas de tudo, todo o clima que há em Londres, com o politicamente correto, acho que é uma explicação e é um facto. Não é uma explicação, é um facto. Agora, se depois as nossas piadas não funcionaram devido a isso ou porque não eram boas, isso é outra história. Né? Mas, portanto, mas sim, acho que há esse ambiente ali. Não sei se foi por isso que não funcionou aquela última piada ou se foi por outros fatores. Agora, eu senti quando eu falei, fez o beat dos meus vizinhos serem gays, eu senti quando eu comecei que houve veio piadas homofóbicas. Senti isso. E depois viram para onde foi o caminho, ok, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é um ângulo diferente e riram-se. Mas senti ali um bocadinho no início, portanto, acho que há mesmo esse clima, tanto que há comediantes que se fizerem piadas com determinados temas não voltam aos comedy clubs, são banidos. Os curadores não querem lá. Portanto, há de facto isso. Mas foi uma experiência gira. Até porque eu não tinha pretensões nenhuma. Não tenho pretensões nenhumas de internacionalizar. Foi mesmo só pelo gozo. E, portanto, foi isso. Bem, o fato diz, com condições atmosféricas quase perfeitas, 28 graus Celsius e céu limpo com sol, preferem praia ou piscina? Praia. Apesar de eu adorar piscina, mas o ideal normalmente é praia e depois piscina. Tipo, sempre que fiquei numa casa com piscina, vir da praia e dar um mergulho na piscina é uma experiência incrível. Agora, e se a praia tiver Albufeira em agosto? Eu não vou para essas praias. Pois. E a piscina tiver só tu e os modelos da Victoria's Secret. Também. Percebes? O contexto é tudo. Não, mas eu por norma também prefiro praia, mas eu só consigo estar na praia tipo uma hora. Já, para mim, já começa a ser seca. Mas na piscina consegues estar mais tempo? Sim. Vou mergulhando, vou não sei o quê, vou beber uma cervejinha. Tu és um misantropo, és um bicho do mato, toda a gente sabe. Não, mas não é tanto pelas pessoas. Eu até gosto de confusão em algumas alturas da minha vida, mas a praia é seca porque é muito aquilo. É dar um mergulho e ficas de papo para o ar. Agora, se estiveres com pessoas e ter uma boa conversa, a jogar as cartas ou assim... Eu tenho um trauma com piscina que era... na casa onde nós vivíamos tinha um terreno e nós pedíamos ao meu pai para piscina, uma piscina, nunca construí piscina ou porque não tinha dinheiro, ou porque não queria, ou porque, mas sempre, durante a adolescência toda, os nossos amigos tinham piscina, tinhas que ir para a piscina deles, não sei o quê. Quando saímos todos de casa, ele fez uma piscina. É assim, pimbas. Ana Ribeiro, olá Barbudinhos, realmente tenho uma pergunta que me inquieta. Como posso ter o livro do Hugo devidamente assinado por ele? Perdoem-me o descaramento. Beijinhos. Não sei onde é que tu estás. Se estiveres em Lisboa, no dia 11 de maio, aproveito para anunciar, dia 11 de maio, próximo sábado, às 7 horas, a apresentação do livro na Casa Independente, ao Intendente, em Lisboa, com a apresentação da jornalista Isabel Lucas e leituras do ator Cristóvão Campos. De outra maneira, vou estar também na Feira do Livro de Lisboa, vou dar outras datas. Em último caso, se não vieres a Lisboa, manda-me uma mensagem para Sem Barbas na Língua ou Facebook, que tentamos que tu me mandes por correio e eu mando-te de volta por correio. Sim, já fiz isso também. Já fiz isso. Ou mais fácil, se for aqui de Lisboa, pode passar aqui no fim. Sim, e temos que ir a ver se... Temos que fazer o sorteio, O não é? sorteio, sim, que pensar nisso. Já me disseram, no fim do espetáculo disseram-me, a ver se faz lá uma marosca para o sorteio vir para mim, o livro do... Grátis até injeções na testa. Até o pessoal que trabalha em Londres, que é borlas.
Pedro Lobo, boas, qual a vossa opinião em relação à forma de avaliar o conhecimento no nosso sistema de ensino atualmente nos testes e exames? Eu acho que é uma pergunta interessante para ficar para até um podcast, não? Mas espera aí, tu foste a Londres, mas tu foste fazer um espetáculo em português também. Não falaste disso? Sim, fui ver. Correu bem? Pois, não sei se qual era a pergunta. Correu bem. Estavam quase 400 pessoas. Só português, imagino. Só português? Sim, não, havia lá uma que levou o marido, mas ela já sabia que era em português, que o marido não percebia nada, né? Mas no fim estava bem contente ele, grande seca de 2 horas quase. Havia alguns brasileiros que foram com amigos portugueses, que também não perceberam muita coisa. Mas correu muito bem, sim. Acho que ficou no top 5 dos melhores espetáculos da tour. Acho que correu bem. O público era caloroso. Fixe, muito fixe. Foi fixe. E estava lá um ouvinte do podcast? Vários. Vários disseram, que tanto fora de Portugal, fixe, sabe muito bem ouvir o podcast porque ouvi falar português. É um quentinho quando tu sabes que chegas assim, tão perto das intimidades das pessoas. E, portanto, a forma de avaliar conhecimento eu acho que está datada. Testes e exames acho que fazem sentido em algumas disciplinas, nas que tu tens que decorar. Acho que faz sentido. Nas outras, não tanto. Sim. Eu traduzi um livro aqui há um ano chamado Becoming Brilliant, 2 especialistas em aprendizagem, são chamadas cientistas da aprendizagem, mulheres que há 30 anos que estudam isso. E que o que elas dizem é que no sistema ocidental geral, ou seja, tanto nos Estados Unidos como na Europa, os sistemas estão um bocado obsoletos. Até porque os desafios laborais e cognitivos que as crianças de hoje vão ter nos próximos anos nada tem a ver com o que era esperado de nós, de mim e ti, quando nascemos nos anos 70 ou 80. É completamente diferente já. Que é esperado. Ou seja, as competências são diferentes. Sim, eu nem vou tanto pela matéria que se dá e o que se continua a ensinar, que está datado em muitos casos. Mas como se dá. Como se dá, como se dá. O facto de tu não... Mas isso sempre achei. De ensinar, queres que as crianças decorem e que tenham sucesso naquele teste que depois vão esquecer passado meia hora, em vez de as fazeres questionar e chegar a várias coisas. Houve muita coisa que eu aprendi depois em casa e pensei, é por isto então que isto é assim. E acho que a escola devia fazer mais esse trabalho, mas também para isso é preciso pagar bem aos professores. Já está? Espera aí, temos mais 2 rápidas e vamos fechar a loja. David Gonçalves, olá aos dois. Em primeiro de tudo, quero dar os parabéns ao Guilherme pelo excelente espetáculo em Londres e pela simpatia e disponibilidade com que nos cumprimentou à saída. Eu sou muito humilde e misturo-me com o povo. O cabrão do teatro, no fim fico lá sempre com o pessoal para tirar fotos, quem quiser, ou para conversar. E o teatro não podíamos fazer lá dentro, tínhamos que ir para a rua, ao frio, para fazer aquela cena, porque o teatro, para te fazeres o meet and greet, tinhas que pagar mais. Os camões são assim, pá. Aquilo, o bife. Eu queria que falassem um pouco sobre a crise de 2008 e se realmente foi culpa do gasto excessivo dos portugueses ou se foi resultado da conjuntura económica mundial, Lehman Brothers e outros, e se vem mesmo voltar-se a repetir num futuro não muito distante. Continuação do meu trabalho. Um abraço desde Norwich, UK. Este rapaz, ou senhor, foi o que veio de Norwich, ou seja, fez 200 km para ir ver o espetáculo, 200 km para voltar para casa. Portanto, muito obrigado. Ainda mais. E o pessoal que foi da Suíça. Malucos. Há um filme que explica muito bem a crise, que é aquele filme com o Christian Bale e o Steve Carell. O American... Short... Como é que é? Big Short. Big Short. Sim. Eu não sou um especialista em economia, eu acho que, mas o que eu me lembro, e na altura até da especulação e muito, eu acho que é uma conjunção das duas coisas, ou seja, até porque muitos dos males dos produtos tóxicos que existiam nos Estados Unidos e que depois foram comprados por bancos europeus e não sei o quê, estava tudo interligado, e sim, os portugueses acho que tinham a ideia que estavam não a ideia de que estavam mais eu acho que isso é uma falácia. Eu acho que é uma falácia. Eu acho que o tempo das vacas gordas nunca houve vacas gordas. Não é isso, mas como uma coisa, vou-te explicar uma coisa, nos Estados Unidos todas as pessoas têm dívidas de cartão de crédito. Ou seja, sim. Tu tens vários cartões de crédito até... Portanto, essa ideia, mais uma vez não sou economista, mas justificar tudo por aí não pode ser, porque já há economias que funcionam assim durante vários anos e não colapsam. Eu não acho que eram os portugueses que andavam a ver acima das possibilidades. Era o Estado que andava a gastar acima das possibilidades. Sim, não eram os portugueses. Claro. E acho que há um bocadinho essa ideia toda a gente andou a gastar à grande. Claro, eu não tenho nada dessa ideia. Mas pronto, também é um tema... mas não acho que os portugueses individuais... Agora que se vai repetir, claro. As crises são cíclicas, sempre foram, e vai-se repetir, certamente. Repetir-se-á. Esta é grande, mas vamos tentar só passar aqui, que é a última, e para o pessoal não dizer que paga e que não lhes damos atenção. Chico Lanera, bom dia aos dois. Isto das perguntas é muito bonito, mas há perguntas que só se conseguem colocar numa roda de amigos à mesa acompanhados de uma garrafa de whisky, e por isso pergunto para quando um especial almoço convívio com os patronos, cada um paga o seu, claro. Pode ser giro. Mas nós não gostamos muito de pessoas, percebes? Mas vocês podem ficar desiludidos. Nós gostamos de vocês
quando vocês são uma entidade quando não têm caras, não definida, não, que não respiram ao pé de nós e não falam. Não, por acaso é uma coisa, apesar da minha timidez e do meu meio antissocial, é uma coisa que eu gosto sempre de falar com o pessoal. E mesmo quando fomos a Coimbra, não batemos em ninguém, por exemplo. Não, correu bem. Forte abraço aos dois. O inglês técnico do Guilherme não está nada mal. Pronto, está giro. Pronto, isto é apenas uma à parte. Se interessar, não acrescente isso no episódio. Olha, agora já está. No episódio anterior, esqueci-me de mencionar que o podcast também falava de religião. Dito isto, hoje deixo-vos uns pequenos factos sobre a religião muçulmana. Isto ainda é grande, mas eu vou tentar ler. No meu local de trabalho, privo com alguns indivíduos com ascendência árabe e tenho-lhes questionado sobre os motivos de alguns hábitos e costumes muçulmanos. Segundo um dos meus colegas, após a morte dos pais, a herança é distribuída pelos filhos todos, mas o filho mais velho leva 2/3 da herança, pois cabe-lhe a ele assumir a responsabilidade pelas irmãs. Repito, pelas irmãs. Se uma das irmãs fosse separada do marido, é o irmão que volta a tomar conta de todos os encargos dela, ao que consegui também apurar. A mulher não trabalha, mas não é porque está interdita, mas para eles é visto como uma forma de proteção às mulheres, por isso cabe aos homens trabalhar duro para sustentar as mulheres da casa, e mesmo para a história do véu, segundo eles, serve para manter as mulheres protegidas de males superiores e não para as tapar. Após uma pequena reflexão, foi engraçado constatar que o que para nós é uma afronta dos direitos das mulheres, para eles chama-se proteção. São perspectivas. Língua de fora. Sim, são perspectivas. E é também uma boa explicação para dar a quem não concorda, não é? Sim. Não, isto é para a proteger. Ela está na cava amarrada, que é para a proteger. Não, normalmente, o Corão, como já dissemos aqui, tem muito pouca narrativa e tem muita jurisprudência, entre aspas. Ou seja, diz muito como é que tu deves agir em determinadas situações de herança, de separação, de adultério, tendo em conta a data em que foi criado, não é? Tipo, não... Ou seja, essas regras foram pensadas, e esses preceitos foram pensados para uma sociedade tribal nómada do século VII, não para a sociedade contemporânea do século XXI, que ainda... Imagina que é... Não, nós queremos proteger as mulheres. E mesmo que não sejam maridos abusivos, queiram proteger as mulheres, a questão é... Vocês querem proteger as mulheres e querem trabalhar para elas. Só que elas têm o direito de não querer isso. Sim. E a diferença é... Será que as que não querem tapar o cabelo e as que não querem ficar em casa? Porque haverá umas que querem. Sim. Podem fazê-lo? Essa é que é a questão. Sim, e muitas das que querem pode ser porque foram impingidas com aquilo, não é? E é que é a grande questão. E é difícil tu perceberes qual é que é a vontade real. Claramente, por uma razão... Ou seja, podem, as razões que quiserem apresentar, benévolas até... que a mulher, tal como no catolicismo, ainda hoje, porque não podem ser padres, mas durante séculos, que a mulher é o elo mais fraco e explorado nas religiões, claramente é isso. Não, podem dizer o que quiserem. Vi uma coisa engraçada, por acaso, ontem, sobre religião muçulmana. Era um tweet de uma rapariga muçulmana a dizer que os meus patrões descobriram que eu estava a fazer jejum por causa do Ramadão, e tiveram uma reunião para mudar os turnos de forma a ser mais confortável para mim, porque eles só podem comer depois do sol se pôr, e para explicar aos meus colegas o que era o Ramadão e como é que eles deviam lidar e não sei o quê. Sim, fixe. Por outro lado, não tens que pôr a religião no trabalho. Porquê é que agora tens que alterar os turnos por causa da tua religião? Então, se a minha religião for... Olha, a minha religião é só trabalho 2 horas por dia. É a minha religião. Minha religião é só trabalho 2 horas por dia. Tu tens que me dar um contrato de trabalho em que eu só trabalho 2 horas por dia e tens que me pagar o menos. Está bem, mas ela aí... É muito difícil. Está bem, mas ela está a trabalhar... Ela trabalha na mesma, não é? Ou seja, ela estava a trabalhar... Está bem, então, mas imagina que eu gosto de acordar tarde. Então, já agora, põe-me os turnos todos. À noite. Tá bem, que é para eu acordar tarde. Mas estás a para ti... Não, eu gosto de acordar tarde. Aliás, é uma religião, que eu se fundasse uma religião era isso. Ninguém acorda depois antes das 10 da manhã. É difícil. Sim, é difícil. Eu respeito a cena, obviamente, mas lá está. Estás a pôr a religião e a tua fé e os teus costumes dentro do local de trabalho onde há pessoas que não são. Ou seja, eu acho que é fixe fazer isto. Os teus colegas não têm que ser afetados pela tua religião. Eu, se fosse patrão, provavelmente também faria isto. Via-me a fazer isto. Mas, por outro lado, percebo perfeitamente um patrão que diga: não, eu não acredito nisso. Sim. Come. Andas mais fraca. Temos pena. Se andas mais fraca e adormeces no trabalho, és despedida. Estás a ver? Mas do ponto de vista do patrão, o patrão não tem que estar preocupado com a crença do... Sim, mas tu como patrão também podes ser complacente, porque a pessoa tem filhos, tem os filhos doentes, a mãe está doente, por mil merdas, não é? Sim, é a mesma coisa que quando casas tens 15 dias de férias. É? Pois. Quem não casa? Quem vive só junto? Pois é, filhas da mãe. Quem vive só junto?
Pois. É tipo, exatamente. Pois. Aí está uma injustiça. Bem, para nós é indiferente, porque tu não temos férias, ninguém nos dá Sim, férias, não temos, mas já tive, né? Já tive. Não, mas Estava a pensar uma coisa no outro dia, não tinha pensado nisso, que é, nós não temos 13º nem 14º, não é? Pagamos a nossa própria segurança social. Sim. Ou seja, eu para ter dinheiro para fazer férias, Sim. não é? Seja, e para receber o 13º e 14º e para o Natal, há pelo menos 2 meses no ano em que tenho que trabalhar o dobro. Sim. Ou seja, nas mesmas horas, estás a perceber, Sim. tenho que fazer o vencimento de... Isto em comparação com alguém que... O que acontece é que não tens férias, não é? É mais isso. Sim. Imagina, fui para Londres, não é? Estive lá 3 dias. Fui atuar, pronto, não foi bem férias, mas fui para lá na quarta logo. Quinta-feira tinha 2 crónicas. O que eu fiz fui. Gravei uma antes. Foda-se, quantas vezes eu não estava de férias quando eu escrevia crónicas, então crónicas diárias estava de férias e... Tu acabas por trabalhar nas férias. Mas em agosto vamos ter férias, os dois. Já prometemos, não é? Sim. Vou capaz, aqui sim, provavelmente vamos ver se conseguimos gravar com antecedência e deixar. Com antecedência e não deixar mais do que no máximo talvez uma semana, sim, não é? Mas eu vou desligar em agosto. Eu preciso de desligar, mas provavelmente vou ter que deixar montes de cenas feitas. Sim, é isso. É isso. Somos uns mouros do trabalho. É isso. Bem, até para a semana. está feito que vamos vou ver agora vou ver se os meus amigos conseguiram comprar os bilhetes. Deixa. Muito obrigado por assistir a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.